Começando mais uma live aí, pessoal. Vou começar aqui a correria das indexações para espalhar o vídeo por aí. Esse começo é sempre um pouco enrolado, mas eu estou desenvolvendo dinâmica aqui ainda do processo. E assim que começarem a entrar as pessoas, já vou começar a trazer o pessoal. Certo? Deixa eu trocar aqui o perfil. Legal que o pessoal está sendo notificado. Boa noite, Adriana. O pessoal está sendo notificado sem eu precisar colocar o vídeo. Vamos ver. Vou colocar aqui no Magia do Caos primeiro, para explicar, porque o ideal era que fosse no YouTube, né? Mas problemas técnicos sempre surgem. Já vou começar, pessoal. Fica tranquilo, porque eu tô aqui arrumando primeiro a divulgação inicial do processo. Acontece que era para fazer no YouTube, só que eu criei recentemente e já comecei a querer postar, né? E aí eles pedem um tempo mínimo, assim, 24 horas para poder postar uma live direto pelo YouTube e pelo menos 1.000 pessoas inscritas no canal para poder fazer a live por meio de celular, né? Então, como eu tô preso no computador, eu acabei tendo alguns problemas técnicos de qualidade que eu acho melhor fazer as lives por enquanto pelo Facebook, até pelo engajamento. E aí eu vou subir essas lives depois no YouTube para o pessoal acompanhar. Hoje o Humberto não vai estar aqui comigo, mas as lives e os vídeos vão ser assim, vai ser uma equipe, vai ser uma galera. Várias vezes vou mudar os hosts, mas em geral eu vou estar na frente. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que tá. A gente vai falar hoje um pouco do histórico da Magia do Caos no Brasil. Quero tentar trazer algumas ideias de como isso chegou aqui. O que não é muito claro, na verdade, sinceramente não é uma coisa muito clara. Mas existem alguns trabalhos interessantes que estão sendo desenvolvidos. Vamos ver aqui. Vamos ver. Quem estiver acompanhando, quiser ajudar a divulgar. Esse comecinho eu me enrolo um pouquinho para poder fazer a parte técnica aqui, pessoal, mas fica tranquilo. Bom, a minha intenção é falar um pouco do histórico da Magia do Caos aqui no Brasil, porque eu acho que tem uma diferença bastante perceptível, bastante substancial da Magia do Caos inglesa para a Magia do Caos brasileira. E por mais que a gente use as referências da Magia do Caos inglesa como as fontes originais principais, e por mais que a maior parte da comunidade caoísta no Brasil saiba muito bem que, em geral, as pessoas simplesmente não vão atrás dessas fontes, elas não estudam de verdade. Esse é um fato, mas de qualquer forma, a gente não precisaria nem sequer ficar preso nas fontes e nas referências originais. Porque a gente tem um ecossistema e uma produção de conteúdo de caoísmo no Brasil já bastante forte. Até bem mais forte do que se espera, assim, né? Muita gente acha que a Magia do Caos ela é o reflexo desses grupos de Magia do Caos que tem no Facebook. Mas existe uma amplitude bem maior disso. Inclusive em quem traz
conteúdo, substância mesmo para magia do caos no Brasil. Colocamos assim, por exemplo, o Anjo Duli ou o Ian Moraes, que tem o Vadimecum da magia, tem o Salve Senhor do Caos, que eu acho um dos melhores títulos que alguém já criou dentro da magia do caos em qualquer país do mundo. Eu acho que esse é um título extraordinário que poderia facilmente estar titulando um livro do Ray Sherring, do Dave Lee, o pessoal mais discordiano. E a gente tem essas fontes no Brasil que a maioria das pessoas não conhecem, ou quando conhecem elas não exploram, elas não dão a devida atenção. E aí a gente fica meio preso, sabe, em algumas expectativas já conformadas do que é magia do caos no Brasil, sabe? A magia do caos, ela tem características muito próximas de uma visão nihilista da vida, sabe? Por mais que quem conheça mais a fundo possa entender a magia do caos até como bastante otimista, mas o nihilismo que está na magia do caos é uma abdicação de dogmas e de concepções religiosas e de autoimpressões que a humanidade criou sobre si mesma, culturalmente, espiritualmente, socialmente, politicamente. A magia do caos meio que despreza isso, justamente porque isso é uma limitação gigantesca. Os maiores inovadores da história, as pessoas que mais avançaram, progrediram a humanidade, sempre foram consideradas à frente do próprio tempo. Porque porque as pessoas de cada tempo estão muito mais presas e associadas com as percepções que elas têm do passado. E a gente vai moldando nossas perspectivas pelo que foi trazido, imposto pra gente, em cima da gente, da nossa cultura, ao longo da nossa vida toda. E essas imposições que a gente acaba acumulando, elas criam impressões que limitam a nossa própria realidade. A magia do caos, ela meio que tenta quebrar esses dogmas, essas tradições, ela despreza as tradições justamente porque a ideia é que por meio dessa quebra de paradigma, essa quebra de crenças sólidas que você acumulou ao longo da vida, você encontra novos caminhos, novas maneiras de fazer as coisas, que é o que geralmente avança a humanidade. Porque se a gente respeitasse, se as tradições fossem realmente importantes, a humanidade viveria na Idade da Pedra ainda. As tradições não são importantes, elas nunca foram importantes. Elas são importantes no sentido de construir uma coesão de uma geração para outra no nível do conhecimento e na maneira como a sociedade se estrutura. Mas isso atende ao interesse de quem está no poder de manipular como a sociedade deve se comportar. Eu acho que a gente pode usar termos como barbárie, coisas desse tipo, né? Se a gente... Boa noite, Sandra. Se a gente acaba se envolvendo se a gente defende demais a ideia da anarquia, né, o anarquismo original, o que é de esquerda, viu, gente? Não confundam o anarquismo com qualquer coisa que não seja da esquerda, porque o anarquismo é um conceito da esquerda. O anarquismo, quando foi criado, ele vem justamente de encontro dessa ideia de quebra de paradigmas, de tradições, porque por mais que haja a justificativa da barbárie, que a humanidade tem que ser controlada para que ela não viva em barbárie, existe essa justificativa, ela é até razoável olhando por certo modo, né, por certa perspectiva, mas isso é um paternalismo espiritual, assim, que para mim é inconcebível, sabe? O próprio Crowley falava, os escravos servirão. Para mim essa é uma frase extraordinária, porque ela é muito impactante e ela tende a ser muito mal interpretada. E ela é muito aberta, ela pode ser vista de várias maneiras, mas na minha percepção, ele quer dizer que a mediocridade, ela se expressa naturalmente. Ela se expressa no próprio esforço do ser humano de expressar a si mesmo. Se a pessoa... a limitação das convenções sociais, das coerções sociais, da cultura, as limitações que a cultura impõe à humanidade, não são um subterfúgio, nem uma segurança de que ela vai viver da melhor forma como ela poderia, ou ela vai ser o melhor ser humano que ela poderia. Em geral, é o contrário. E da mesma forma, dar a liberdade e a emancipação intelectual e espiritual para as pessoas não vai garantir que elas se tornem pessoas boas e úteis para o mundo também. Mas, de toda forma, o exame da consciência
da possibilidade da cobrança, né? Porque, por exemplo, no Tribunal de Nuremberg, os nazistas, alguns foram absolvidos pela ideia de que eles estavam seguindo ordens. Então, você eliminar a consciência do controle que a pessoa tem sobre a própria realidade dá brecha para que ela faça absurdos, coisas inconcebíveis, violências inaceitáveis por meio da ignorância. E a ignorância tem que ser combatida. Eu acho que a ignorância é o maior problema do mundo. E por mais que a humanidade não vá se tornar apoteótica só pela quebra da própria ignorância, isso já abre brechas para que as expressões verdadeiras e naturais que devem seguir o curso do destino do inconsciente coletivo da humanidade, da substância de todos nós. Eu acho que isso só tem como seguir um rumo verdadeiro se a humanidade for livre de amarras, de controles culturais, de controles sociais. E isso está, na minha visão, em curso. Esse caminho está sendo trilhado automaticamente. A gente está seguindo para esse lado. Ainda que essa percepção possa ser velada. Por exemplo, eu entendo que o 1984 é uma metáfora de um governo que conseguiu entender como o mundo é construído por ideias artificiais e ele manipula essa artificialidade ao seu próprio favor, controlando a população. Diferente da história da humanidade, onde as pessoas acreditavam de verdade na cultura onde elas estavam inseridas. E a gente está cada vez mais destruindo a cultura e percebendo que a cultura é uma ilusão. Porque a globalização mostra que os países vivem de formas muito diferentes, mas no final todo mundo é a mesma coisa. A pandemia que a gente está vivendo hoje, daqui a um tempo vai mostrar na cabeça de todo mundo como todo mundo é frágil igualmente. Então não tem necessariamente nada em nenhuma cultura humana que crie qualquer superioridade, qualquer qualidade especial. Todo mundo, de certa forma, está no mesmo balaio. Então, quando a gente quebra essas tradições e a gente percebe que o ser humano ele é pleno de todas as possibilidades ao mesmo tempo, a gente se torna mais responsável e mais capaz de cobrar isso dos outros também, da contribuição geral de todo mundo nessa história, né? Então, eu penso assim, a magia do caos no Brasil ela tem uma outra releitura, ela tem uma outra maneira de se expressar, mas ela vem da mesma raiz sintética, que é a ideia da quebra do paradigma. Só que essa quebra do paradigma foi proposta muitas outras vezes também, em vários outros movimentos, o movimento New Age dos anos 60, o movimento, a própria Telema do Aleister Crowley tem essa ideia do quebra de paradigma, o xamanismo, não é o xamanismo, né? O xamanismo moderno, que foi muito trazido pelo Terence McKenna, por exemplo, que foi um etnobiólogo, ele não foi exatamente um guru, não tinha nada a ver com espiritualidade de forma clara, mas ele teve um trabalho tão grande nessa área de estudos culturais e etnobiologia que ele mostrou boa parte de como a humanidade criou tudo que faz parte da nossa maneira de viver e de tomar decisões. Realmente olha só quem chegou. Vamos ver se eu consigo botar meu amigão aqui na conversa. Gente, eu preciso de um parceiro para fazer live comigo. Porque eu falo com a boca, não tem condição não. Eu vou ficar aqui que nem uma metralhadora 20 dias seguidos. Espera que aqui deu. Estou só ajustando para que o fone não tá dos melhores. Mas Não, já tá estamos. dando pra te ouvir, perfeito. A Que bom que deu questão pra você vir, mano. Da hora. consegui chegar a tempo em casa. Boa, boa. Então, mano, olha o que eu decidi. Eu acho que, assim, o problema do YouTube é que para poder fazer live pelo celular, precisa de pelo menos 1000 viewers. inscritos, né? 1.000 inscritos, 1.000 inscritos. Aí, o meu computador é notebook com uma webcam mais ou menos. Eu não quero dificultar muito a live. Aí eu acho que não é muito difícil de exportar os vídeos que são gravados no Facebook, né? A Não gente acredito que tem não. que. A gente Então, aprende isso num aí. instantinho. Boa, boa. Então a gente faz isso. Por enquanto a gente vai fazendo as lives aqui pelo Facebook. Faz o link com o canal, porque essas lives aqui são lives feitas no Facebook, mas elas vão todas pro YouTube. E vão fazer parte do canal Abemos Caos, que a gente está
tá divulgando aos poucos aí pelas redes A e gente tal. está, inclusive, desenvolvendo, pensando em conteúdo, forma de trabalho. Boa, boa, isso mesmo. E aí a gente, por enquanto, vai fazendo as lives por aqui, vai espalhar nas redes aí, no Magia do Caos, em outros grupos. E aí, quando a gente conseguir bater lá os 1.000 inscritos iniciais, a gente começa a trazer as lives direto para o YouTube. Então, Beleza, galera, galera? ficou a dica. Quem está acompanhando a gente, que quer que as lives passem para o YouTube, tem que apertar lá o sininho. Que Isso. vou tentar dar uma de youtuber. Aperta aqui, ó. É, boa, galera. Por favor, quem já estiver vendo pelo YouTube, entra aí, dá uma curtida, escreve aí com a gente e tal. Bom, Xinga muito no enfim, Twitter também. isso. É boa. Já tem o Twitter do Requiem lá, gente. É Requiem0BS. No banner que eu fiz do Abemos Caos no grupo do Magia do Caos. Até vou. Tava falando da questão da política, Tô rindo da dos organização comentários. societária, né? É, peguei no meio do caminho. Continua o que tu estava falando, Não, que então, depois mano, eu... é o seguinte. Eu pensei em falar disso da Magia do Caos no Brasil porque... É, tô falando muito eu não quero dar tanto trabalho pro editor. Deixa eu concentrar minha fala aqui. Medita, vai. Seguinte. Em breve eu tô entrando na USP para poder estudar História ou Direito, mas seguir carreira acadêmica em História da Religião. Porque eu quero desenvolver trabalhos acadêmicos relativos à magia do caos, principalmente pela forma como a magia do caos está se expressando no Brasil. Como dessa introdução agora, eu imagino que, na minha concepção, a magia do caos no Brasil tem um papel embrionário que vai ter uma importância gigantesca no futuro. Vai ser uma das poucas resistências ao neopentecostalismo que vai ter uma eficácia realmente poderosa, sabe? Porque eu acredito que o candomblé e a umbanda, por mais que elas tenham muito link, muita facilidade de se dar bem com o caoísmo, são religiões historicamente perseguidas e elas são uma espécie de resistência cultural. É uma resistência que nasceu dentro de um contexto escravocrata, uma situação que eu acho que é muito desgastante, muito perigoso para os bandistas e os candomblecistas, se tornarem um elemento combativo contra o neopentecostalismo, porque isso dá brecha para o neopentecostalismo que é vigente no Brasil, que é majoritário, usar isso como argumento contra eles, falando que eles são violentos e várias outras coisas, que não deveria, não vem ao caso. Até porque eu vou só fazer aqui, né? Tem uma expressão que eu vi de um comentarista chamando de nazi-pentecostalismo. E achei interessantíssima. E que uma coisa que eles precisam muito é o inimigo. Por que a galera neopentecostal está sempre procurando o diabo, está sempre procurando porque Exu é o diabo, porque é o inimigo, porque eles não conseguem sobreviver se não tiver um inimigo. Isso é um fato. Sim, Né? não, precisa, com certeza. E assim, para eles o inimigo, ele é abstrato, na cabeça deles não tem um inimigo claro ainda. Esse inimigo ele é encontrado em cada contrariedade aos interesses que o neopentecostalismo tem majoritariamente no Brasil, a Em nível qualquer político, a pessoa nível que não é religioso. eles. Exatamente. Aí o que acontece? Eu vejo a magia do caos que já tem uma raiz discordiana, já o discordianismo está muito próximo da magia do caos desde a própria criação e tal. Eu prefiro tratar como E uma corrente da magia do caos. Eu não consigo ver como uma assim, coisa separada. porque assim, eu vejo correntes de qualquer perspectiva cosmológica como uma coisa posterior à origem. E o discordianismo não é posterior à magia do caos, ele é prévio. O discordianismo foi criado em 1959, a magia do caos Sim, ele é de foi 59, desenvolvida ele tem mais a ou idade menos da minha mãe. nos anos 80. Isso. Então, o magia do caos foi desenvolvido mais ou menos nos anos 80 por meio da Kells International, que foi uma revista que o Ray Sharing criou. O Ray Sharing, ele é coautor do Libernu, só que ele não assinou o Libernu junto com o Peter Carroll. Com o Peter Carroll Carol, foi o maior exatamente. organizador. Ele foi o cara que mais escreveu e mais organizou o conteúdo, mas o coautor é o Ray Sharing. E aí o Ray Sharing preferiu ficar como coautor da IoT e como autor do Livro dos Resultados, que é um livro complementar, que a maioria das pessoas ignora e não conhece o Livro dos Resultados. Mas o Livro dos Resultados, para mim, ele E é é um livro maior, importantíssimo. gigantesco, assim. Porque Na minha... ele é o que pega toda aquela teoria que está no Libernu e no Psiconauta e diz, ó, você vai usar isso dessa forma para chegar nisso. Não Sim, tem porque assim, uma...
Se você for olhar bem na prática mesmo, o Zoskia, que é a base principal da magia do caos, que é da onde eles tiraram as ideias, que é o sistema mágico do Walsh e Osman Spare, ele é majoritariamente mais 50% sigilo. As técnicas dele, toda a magia dele. E o Libernu quase arranha o sistema de sigilo, ele quase não fala. Então, eu suponho que isso tenha sido um acordo entre ele e o Ray Sharing, para o Ray Sharing ficar com a parte de fazer um livro só sobre sigilos, que é o livro dos resultados. E ele é bem mais complexo e bem mais completo do que o Libernu nessa parte. E Ele é aí, mais o completo, não é resharing... mais complexo. Não, mais completo, isso. Ele até simplifica, de certa forma, toda a situação. Simplifica, verdade, simplifica bastante. Eu acho que um livro mais complexo mesmo, falando sobre sigilo, é o Mágica Visual, do Jim Fries. Ele é bem mais profundo, assim, vários níveis de sigilização. Mas aí é porque ele está trabalhando daí já num nível que não é aquele básico, né? Uhum. Eu acho até interessante isso, porque ele trabalha daí de uma forma, como é que eu vou dizer? Muito específica para sigilos. Ele concentra tudo ali. Aham, aham. Sim, então, aí o que acontece? O Ray Sharing, ele fez essa revista anual, que era uma revista que juntava escritos de vários magistas, que os magistas na Inglaterra, sim, cara, é um ovo comparado com o Brasil, é muito menor. E lá o intercâmbio entre magistas é muito mais intenso, porque a tradição mágica na Inglaterra é muito maior, muito mais antiga. Então, A tipo gente tem que assim, lembrar que até o New Age, como a gente conhece hoje, surgiu de tradições familiares que começaram lá. isso aí, ó. Exato. Algumas até chegaram a sair por motivos. Teve uma pequena migração ali entre a Primeira e a Segunda Guerra. A minha família a família do meu pai veio da Inglaterra e da Irlanda nessa época. E a gente Uhum. trouxe um pouco disso também, para caso Sim. o pessoal não saiba. As pessoas não conhecem direito o New Age porque eles associam muito com a contracultura dos Estados Unidos anos 70, né? Mas na verdade o New Age é mais antigo do que isso, né? Ele vem de outro lugar até. É, Ele foi meio. O New Age americano é meio que neopentecostalismo, né? Tipo, o New Age em si, a gente tinha que chamar de Old Age, porque é uma coisa que, se a gente começar a olhar para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, se a gente for chamar meus louvados ancestrais aqui, eu acho que vai chegar ancestral que vai estar batendo osso com osso aqui. então, mano, aí o que rola? O Ray Sharing fez essa revista, juntou vários magistas que tinham intercâmbios de várias áreas diferentes. A maioria era unido pelo interesse comum ao Ocean Spare. Inclusive, um dos escritores da Chaos Internet é o Thomas Carlson, que foi o criador da Dragon Rouge, né? Então, Sim. a origem da magia do caos é muito mais ampla do que as pessoas imaginam. A galera acha que a magia do caos é um negócio cagado, assim, um restolho de um monte de resumo, de um monte de coisa. Mas, na verdade, a magia do caos, ela é a unificação de várias visões diferentes que estavam sendo construídas ao longo de um tempão, de um monte de gente diferente. É o que a gente falou ontem, né? Eles pegaram e eles tiraram a parafernália e foram à fonte, Isso, foi na fonte, isso. O cara com a receita, né? né, do Douglas. Eles disseram, olha, para fazer um pão tu precisa de farinha e água. Já estou tirando ovo porque ontem me disseram que eu estava errado, nem todo pão precisa de ovo. Do mesmo Então... jeito, né? Então tu precisa de farinha e água para fazer um pão. O resto é parafernália. E a magia do caos foi muito por isso, só que assim, muita gente acha que por tirar a parafernália, o pessoal fica assim, então é uma coisa simples. Cara, sinceramente, eu venho de uma família onde eu pratico magia desde pequeno. E quando eu comecei meu primeiro contato com a magia do caos foi aos 15 anos. Eu não tive maturidade para seguir, eu fui voltar só 6 anos depois, aos 21 anos. Então eu poderia dizer que esse ano eu vou fazer 15 anos de magia do caos. Uhum. E não é uma jornada fácil. Muito pelo contrário, a gente ainda vai acabando descobrindo coisa que a gente nem tinha ideia. Né? Então, tu pensa assim, é uma coisa despida das parafernálias. Beleza, o que não quer dizer que é simplesmente pegar e fazer. Quer dizer, na verdade é Não, pegar e fazer, mas precisa de treinamento. as parafernálias sempre tiveram utilidade. A questão é que quem criou as parafernálias já conhecia a base e a fonte que a gente está falando que os magistas do caos desvendaram e desnudaram e divulgaram isso mundialmente. Mas, historicamente, todos os magistas que encontraram alguma excelência no trabalho mágico, eles encontraram isso por meio da percepção e do conhecimento sobre
como funcionava as bases dessa magia, para poder construir os símbolos dela. Eu acho que não tem como o cara não saber de como funciona isso ter criado a Goethe. Porque a Goethe não caiu do céu, gente. Ela foi criada. Independente de como ela foi criada, ela foi criada. Ela é cheia de procedimento. Ou para quem gosta de acreditar nisso, ela também não veio do inferno. Nem caiu do céu, nem veio do inferno. Exatamente. E assim. Ela é uma manifestação nossa. Isso. Aí E, eu falando e, da. e isso é um assunto que eu acho que a gente podia tratar, que eu acho que é bem importante. Manifestações nossas, porque a gente fica muito, Goetia e não sei o que, e blá blá blá. Só que a gente tem que lembrar que a Goetia, quando ela surgiu, ela tem todo um contexto como ela surgiu e ela representa uma manifestação daquele tempo. E isso é importante falar. Sim, sim, por isso que eu defendo muito Pop Magic e Tecnomagia, porque eu acho que são a magia do nosso tempo. Eu acredito que daqui, sei lá, 200, 300 anos, os magistas vão estar fazendo astrologia nos outros planetas, saca? Isso vai ser muito foda. A gente não vai mais falar de Marte, a gente vai estar em Marte. A gente vai estar voando em volta de Vênus. Sabe? A dinâmica da humanidade, do pensamento humano vai mudar completamente. Coitado do meu filho, que a terra dele vai... Quando ele nascer, a terra dele vai estar em Gêmeos e vai dar tudo errado. Imagina os nativos de Marte, mano. Quando eles estudarem astrologia, eles descobrirem que o ascendente tem a ver com o horizonte do Sol no planeta que ele está vivendo. O ascendente é equivalente à Terra na astrologia. Aqui. Então, o seu ascendente vai ser o momento do céu na hora do seu nascimento, quando você estava lá em Marte. E Marte vai ser o seu ascendente. A Terra vai ser um signo. Pensa bem nisso. A Terra vai ser um planeta que vai estar em trânsito entre os signos, na verdade. Então, é muito doido isso. E assim, eu não estou falando que eu acredito na astrologia de forma física, como se os planetas influenciassem fisicamente a existência das pessoas quando elas nascem. Eu não vejo dessa forma. Eu entendo a simbologia da astrologia como eu entendo os arquétipos do inconsciente pela visão junguiana. Eu acredito que os símbolos da astrologia estão impressos no inconsciente coletivo e ponto final. Não interessa se você acredita ou não, aquilo tem efeito. E tem efeito como qualquer outro símbolo que você manipule para fazer magia do caos. Você usa magia do caos com um anime e vai falar que a astrologia não funciona? Aí, lógico que funciona, só que ela funciona nos limites de como ela foi construída no inconsciente coletivo. E eu acho que esse inconsciente coletivo vai se expandir, vai se alterar de forma substancial à medida que a humanidade aumentar o acesso dela ao sistema solar. E isso daí, por isso que eu acho que o Pop Magic e o Tecnomagia tem que ser valorizada, porque ela faz parte desse momento histórico. Na verdade, ela vai ser meio antiquada ela é a coisa principal do nosso momento, ela é a nossa manifestação. Com certeza. Né? Do Olha, mesmo a jeito gente está fazendo magia por meio de internet, por meio de dispositivo, por meio de computador, por meio de celular. Tudo que é tecnomágico a gente está fazendo agora. Eu acho que no futuro vai ser holograma, no futuro vai ser outro tipo de coisa, sabe? Não sei o que holomagia. Mas vai ser outra parada, muito mais sinistra do que o que é agora. Inclusive, a ideia daquele de tu fazer uma coisa e sair a imagem do Daemon do meio, para mim, aquilo ali é um jeito de descrever um holograma. Tu coloca um aparato e o aparato gera uma imagem. Isso é um holograma. Com certeza. Uma imagem tridimensional. A gente só está procurando um meio. Opa, caiu. Caiu Humberto. Esperar ele voltar aqui. Mas só para não ficar sem falar. Realmente, a questão da tecnomagia, do Pop Magic, de todas os símbolos que a gente tem usado hoje no contexto tecnológico atual, eles são os principais elementos da espiritualidade do século XXI, sabe? Que eu acho que ela vai ter uma durabilidade parecida com essa que a gente está tendo, porque a magia do século XX foi meio parecida, assim, por mais que o século XX tenha sido um dos séculos mais intensos da história e tenha mudado muitas vezes, muito intensamente, a magia ela não é muito diferente do começo do século XX para o final do século XX. E eu acho que a magia do século XXI vai ser uma coisa meio parecida nesse sentido, sabe? E o Brasil ele tem uma importância fulcral nessa história toda. Ele tem uma importância que atravessa as fronteiras, sabe? A gente está vendo a importância do Brasil em vários aspectos, em vários níveis, assim. A gente está vendo agora na pandemia a importância que o Brasil tem. O Brasil tem importância em todas as áreas que a gente consegue imaginar.
a nível de movimentar o mundo inteiro, sabe? E você poderia falar, não, mas a geopolítica funciona assim, os outros países, não é bem assim, gente. Se vocês forem olhar, qual que é o nível de influência do Peru comparado à influência do Brasil? O Peru é um país grande, nem tô dando exemplo de país africano do Sudeste Asiático, eu tô falando de países grandes. O Peru, você vê notícias internacionais o tempo todo sobre o Peru, coisas que acontecem no Peru que influenciam o resto do mundo. Não tem, acontece no Brasil, sabe? O Brasil brasileiro, que é o mesmo país que vocês nasceram, que vocês veem um monte de merda e burrice o tempo todo. Isso daí é extraordinário, sabe? O Brasil é um dos países mais importantes que tem. E não tem como eliminar a importância da espiritualidade nesse balaio de gato, sabe? Espiritualidade talvez seja um dos pontos principais da importância do Brasil nessa geopolítica atual que a gente está vivendo, sabe? Porque a gente tem o Bolsonaro, que é obviamente, claramente, amplamente sim, documentada a influência do neopentecostalismo na ascensão do Bolsonaro, do bolsonarismo, e o neopentecostalismo é uma deturpação da religião cristã protestante que veio dos Estados Unidos. Então a gente tem um monte de maluquice religiosa que faz com que o Brasil seja o país que está fazendo o mundo se preocupar com a impossibilidade da gente sair da pandemia. Tem gente especialista no mundo inteiro falando que o Brasil pode ser responsável por uma expansão da pandemia para um tempo que a gente não poderia, que vai ser insustentável para o mundo por conta de atitudes que o governo toma baseado em ideologias deturpadas de religiosidade barata, sabe? Em Então, ideias eu tô fazendo burras. essa construção. Eu tô fazendo essa linha. Eu tô fazendo essa linha, mas é de propósito. Eu realmente acredito que o neopentecostalismo é um dos principais responsáveis por isso. Eu vi isso crescer. Eu cresci muito em igreja evangélica. Eu tive muito contato com o neopentecostalismo a vida inteira. Então eu vi muito, por muito tempo, esse neofascismo crescendo, sabe? Eu só não sabia, eu fui aprender isso depois de eu criar consciência política. E a magia do caos tem consciência política. Isso é uma coisa importante de ser dita. Muita gente não percebe, mas tem. É extremamente importante. É... Humberto, você estava no meio de uma fala, velho. Você foi cortado. Você quer falar alguma Eu coisa? fui cortado e aí eu fui reconectar e fugir. Saiu o fio da meada, mas estava num fio muito bom aí da questão justamente da gente ser um epicentro dos acontecimentos do próximo É, século. isso. Né? A gente vai falar aí de 5 séculos onde a gente foi vítima da história e agora a gente está com a chance de ser o protagonista. E não só por uma questão geopolítica e questão de recursos, mas também por uma questão de espiritual e nem tanto espiritual, mas eu diria assim, astral. Uhum. Né? A gente Então, aqui é o mano, centro da nova era. sim, E a com gente certeza eu acho. tem o potencial para isso. Só que a gente está passando por um momento onde isso não está sendo exercido. A gente está muito, pelo contrário, se prendendo ao velho. Uhum. Aquilo lá que a gente estava falando que já estava meio que é, previsto, né, no Libernu, o Peter Carroll falou que era uma possibilidade real, assim, é muito mais provável que a humanidade fosse ou para esse lado da liberdade ou para esse lado do autoritarismo, que é o que está se mostrando mais. Porque, né, é aquela coisa, tem até essa frase famosa do Grant Morrison, nos Invisíveis, ele fala... É uma ceninha, é uma frase simples que Uhum. ele solta, se eu não me engano, segundo a lei segundo a lei da termodinâmica, meu bem, tudo tende à desordem. É uma referência dos Invisíveis no volume 3. Sim, Assim, mesmo o caos, a magia do caos, ela tende a uma entropia que pode muito bem ser negativa para a humanidade. E o caos que a magia do caos está falando não é o caos substantivo, é o caos Deus grego, sabe? Tá falando de uma entidade, tá falando da ideia de sim. uma entidade. E O essa, caos essa como entidade uma caos, força primal. exatamente, essa força primal, ela, é essa que é a relação da física quântica com a magia do caos. É só nesse sentido. A magia do caos diz que provavelmente o que a natureza da física quântica tem a ver com a força primal do universo.
Da onde As surgem duas todas as forças primárias. manifestações. Da onde surgem as manifestações da realidade. Mas isso não vai nada além disso. Não existe nenhuma manipulação da realidade por meio da física quântica magicamente. Isso daí é puro pop magic. Você pode usar isso daí como um autoconvencimento, técnicas de manipulação de símbolo, mas não é científico nada disso. Agora, a Já que tu questão... falou do Grant Morrison, tem um pedaço do Pop Magic que eu gosto muito, que se Deixa eu chama só te interromper um segundo para aproveitar que você vai entrar no embalo do Pop Magic, eu sei que você fala bem disso. Eu preciso ir no banheiro rapidinho para não ficar silêncio. Você aproveita e Aham, me ajuda a segurar a onda aí. sim. Eu Né, volto rapidinho, vai falando. Já que ele puxou o Grant Vai Morrison, falando que eu já vou. eu vou tacar o Grant Morrison aqui na cara de vocês. É, quando ele fala justamente sobre essa resistência, sobre essa revolta na magia, a gente vai dar uma lida ali, tem um pedaço que diz assim, todo mago é em si mesmo um ato revolucionário em amplas consequências. E isso é muito importante levar em conta que na tua prática de magia tu vai continuar sendo um ato revolucionário em si mesmo. E tu vai estar sempre contra o status quo. Mas aí ele já vai avisando, olha, antes de destruir o sistema, de qualquer forma, lembre que primeiro a gente faz o nosso próprio interesse. E, concordando ou não, como uma força de resistência ou como uma força de oposição, a gente acaba erigindo um dos pilares do sistema. Porque muitas vezes o sistema precisa de um inimigo, precisa de alguém para se sustentar. E aí ele diz assim, que eu acho sensacional esse pedaço. Para cada McDonald's que você exploda, irão construir dois. Ao invés de colocar um chumaço de Semtex entre o lanche feliz e a embalagem, trilhe o seu caminho através dos quadros da empresa. Tome a cadeira da diretoria e transforme a companhia em um estoque internacional de risadas. Então, assim, é aquela história. Tu pode ser contra o capitalismo opressor, mas tu pode tomar tua coca geladinha na boa. Porque a ideia não é tu sair explodindo as coisas, porque nesse ponto tu vai só estar fazendo o teu papel no sistema. Tu vai estar reforçando o sistema que tu pretende ver derrubado. E isso é uma coisa que eu acho super interessante, porque a gente tem que pensar muito naquela questão da soma zero. Se a gente vai ser sempre uma peça do sistema, uma das coisas que a gente vai ter que fazer é ir para a soma zero, que é justamente se retirar da equação para a equação não poder mais se beneficiar da nossa presença. E não é uma coisa fácil de fazer isso, não é uma coisa simples, é uma coisa que até eu estou falando aqui para vocês, mas eu não compreendo direito como é que funciona esses processos de soma zero. Apesar de que tem uma parte disso que eu já estou praticando, que é dentro da minha organização, dentro daquilo que eu vivo, tomar conta da cadeia, chegar na diretoria e mudar de dentro para fora. E isso que eu acho muito legal que o Grant Morrison faz. E não adianta, para cada McDonald's que tu explodir, eles vão construir dois. E não adianta é mais fácil tu ir trabalhar no McDonald's e começar a colocar esponja no meio do McLanche Feliz, porque aí sim eles vão ter um problema. Usar inteligência. Eu estava Sim, falando sim. da revolução na magia, de acordo com a visão Boa. do Grant Morrison, né, Aham. que não adianta a gente querer explodir as coisas, a gente tem que o ideal é a gente se inserir no sistema e quebrar o sistema de dentro para fora, meio que tipo a Matrix. Cara, eu tinha. Na verdade, o Matrix é baseado nos Invisíveis, né? São uma Sim, coisa que pouca gente sabe, mas o filme Matrix, gente, o filme Matrix, é um filme famosaço, Matrix, extremamente todo famoso, um dos mundo filmes já mais famosos viu. da história, Quem um não dos viu filmes mais famosos de todos os tempos. quem não Matrix, viu Matrix, saia ele é um filme agora e vá ver o caoísta. filme. Ele é um filme caoísta, gente. É um filme literalmente caoísta. É um filme que foi baseado nos Invisíveis do Grant Morrison. As irmãs Wachowski gostavam muito dos Invisíveis. Elas pegaram várias referências invisíveis, inclusive a estética, que é aquele A negócio estética sobretudo é muito preto, parecida. o Morpheus que é careca, tem o King Mob que é um careca que usa Sim, sobretudo, só que o verdade. Morpheus é negão e o King Mob é um branquelo punk inglês com um monte de piercing. E tem uma transexual brasileira, para vocês terem ideia, nos personagens. O Matrix é baseado numa obra caoísta, baseada na magia do caos, para vocês terem ideia. É uma E coisa dá pra gente extraordinária tirar isso. lições muito boas de lá. Extraordinárias. Assim, o Matrix ele resume muita coisa de como é a magia do caos. Porque ele mostra como que a realidade, ela por trás, ela é só 0 e 1. Ela é só programação.
e ela pode ser moldada ao bel prazer da consciência expandida, da percepção plena da realidade. Até a jornada do Neo como o escolhido, do começo até o final, é uma descrição da jornada do caoísta, e no final, principalmente o final, para ele impedir a quebra e a derrota do sistema, a melhor parte é que ele tem que se integrar definitivamente ao sistema. E isso é uma lição que eu acho que a gente não pode deixar de falar quando está falando disso. Não assim, adianta... Isso é uma coisa foda, não é só uma ideia do caoísmo e do Grant Morrison. Você pode ler o Sun Tzu, A Arte da Guerra, que o Sun Tzu explica muitas maneiras de você ganhar uma batalha infiltrando dentro de um exército, entrando dentro da mente do seu inimigo e ganhando o comportamento dele. Eu tenho um problema pessoal com o Sun Tzu, porque quando eu e meus irmãos éramos pequenos, a gente brincava de cada vez que alguém aprontava um com o outro, citar alguma frase do Sun Tzu, mas imitando como se fosse um sábio chinês. Sun Tzu diz, para vencer seu inimigo, tenha o campo superior. Então, assim, tipo, Sun Tzu eu não consigo tratar com seriedade. Pior que isso me faz lembrar, me faz pensar no Confúcio. O Confúcio que era meio que nesse estilão aí. Que o Confúcio é outro engraçado. que... Cara, é engraçado, né, mano? O confucionismo quase não tem nenhuma expressão no Brasil, assim. Nunca se vê o pessoal realmente de confucionismo. O pessoal realmente não aderiu. Não aderiu. O taoísmo até que tem bastante, porque o taoísmo a galera que gosta de Shin usa, ó, pra vocês terem ideia. A gente fala as coisas, mas a gente tem base, galera. Aqui, ó, o Shin tá na mão aqui, ó. Eu tô com preguiça de ir até a minha biblioteca pegar meus livros, mas você com certeza tem essa edição que é melhor, né? Do Wilhelm, é o melhor. Eu tenho, inclusive, um que eu ganhei de presente do meu pai, que é um Xing escrito em chinês. Eu não sei ler aquilo, mas eu tenho. Nossa, sensacional, mano. Tá louco. Imagina que foda que deve ser. Mas eu acho que essa versão aqui é mais, mano. Porque o Xing chinês, ele é poema, né? E o Wilhelm fez essa versão comentando. Então é bem da hora. É bem foda mesmo o trabalho que vocês Ele comenta, ele trabalha. Ele fez um trabalho muito melhor do que a gente pegar o Xing. Tem o prefácio do Carl Jung também. Por isso que eu sou muito fã do Xing, cara. Eu gosto de estudar divinação em geral, assim, todas as divinações do mundo, mas o Xing pra mim é especial, ele é um concurso. Isso é uma outra coisa que é muito interessante a gente falar, que é outra prática que o taoísta tem que adotar. Que o cara pega um conjunto de poemas, porque o Xing é um conjunto de poemas, e é a coisa mais linda. Já fui, inclusive... Só contar a fábula rapidinha do Xing, pro pessoal que não conhece. Sim, por favor. O Xing, ele é baseado no taoísmo. O taoísmo é uma religião chinesa que ela foi contemporânea ao Confúcio. O confucionismo, ele é uma espécie de religião. Ela não é uma religião, ela é uma filosofia de um sábio chinês chamado Confúcio. Só que o confucionismo adquiriu uma percepção parecida com religião, justamente porque ele tem uma ideia parecida com a do budismo, de você não focar exatamente na ideia de uma entidade, de um deus. Você foca na ideia da filosofia e de si mesmo. que aquela cosmovisão universal te propõe. Tipo assim, em vez de você focar no Deus cristão, você foca em tudo que ele dizia, por exemplo. E foda-se o Deus. O Deus está lá, ele não é tocado no assunto. Eu acho que era assim que Jesus via Deus, geralmente. Mas é que Deus era alguém que estava fora da realidade e seguia a filosofia. Mas para Jesus é muito fácil falar isso, porque teoricamente ele era Deus. Exatamente, ele era o filho do cara, né? Dizia que ele era o filho do cara. Que ele era o filho que ele era o filho e a encarnação também, né? dele. Exatamente. O Confúcio não tinha essa autoestima da porra, não. É que nem eu virar meu próprio profeta. Sim, o que eu acho um desperdício. Porque eu falar de mim mesmo vai ser ridículo. É mais fácil vocês ouvirem o que eu tenho para falar. Então com certeza, com certeza. Mas aí o taoísmo e o confucionismo foram bem, assim, eles são meio mitológicos hoje em dia, mas eles na época que aconteceu, eles eram contemporâneos. E eles tinham meio que uma rixa, assim, a galera que era taoísta não gostava do confucionismo e vice-versa. E vice-versa. Só que o Confúcio se sabe da existência dele da mesma forma que se sabe a existência do Buda. Ou do Maomé, por exemplo. Através Já o Lao Tse, isso, através de bastante mais evidências históricas, né? No caso do Lao Tse, ele parece um pouco com Jesus. Ele é um personagem meio místico, meio lendário demais.
Disse na mitologia que Lao Tse foi um sábio que viveu até quase 100 anos, 80 e poucos anos, e ele, em determinado momento da vida dele, ele resolveu atravessar a China inteira montado num búfalo. E ele precisou, nessa jornada dele de autodescoberta, de busca por eliminação, passar pela muralha da China. Quando ele encontrou os soldados da muralha da China, eles falaram que ele não poderia passar com aquele búfalo, e aí ele fez meio que um desafio, uma proposta. Ele falou, mas eu posso te falar poemas sobre as verdades universais, assim, uma coisa assim. Posso te esclarecer coisas profundas sobre o universo, sobre a Posso te existência, contar o sobre o segredo tal. da vida, o universo e tudo mais. Aí o cara falou, se você é tão sábio assim, então faz aí 81 poemas. Eu quero que você faça 81 poemas. E o Se cara você foi lá e fizer fez. eles, você vai passar. Aí ele fez os 81 poemas. Esses 81 poemas são os poemas que fizeram a base do Tao Te Ching, que é o livro sagrado do taoísmo, que eles utilizam para poder fazer... É a base da religião, é a Bíblia do taoísmo, é o Tao Te É Ching. a base da religião e Isso. também a fonte dos outros mitos que eles criaram. Exatamente. Aí dentro do Tao Te Todos Ching que esses tem a ideia do 81 Tao, do Yin Yang, da dualidade, do que, que, vazio. que tem que entender que no taoísmo eles pegaram cada um desses pequenos poemas e expandiram em histórias maiores. Sim, com certeza. Virou, é uma espécie de. Eu não sei qual que é É o um nome certo. spin-off, eu Qual diria. que é o nome certo daquelas fábulas do candomblé, do ifá que tem? Não é ebó, é outra coisa. Não sei, Ah, não, isso não sou aí, muito do paradigma. eu não, eu Mas não, você eu, sabe. eu não domino a linguagem técnica da macumba. E a gente vai ter que fazer umas lives com os A macumbeiros gente, aí, porque a tem a gente vai galera precisar. manja, com certeza que tá vendo aí, manja, e É, fica é, puto que a gente não sabia as palavras. se tiver algum macumbeiro, e eu falo macumbeiro com respeito, não com Eu também desprezo, falo com respeito do assis- cara, pra mim macumbeiro é uma palavra maravilhosa. se tiver algum macumbeiro assistindo, por favor, eu peço que se voluntarie como tributo para participar com a gente num futuro. Por favor, gente, por favor, macumbeiros. Então, aí o que que rola? Mas aí pode usar, por exemplo, a A referência Laé tá também fazendo do. falta, né? Né? É verdade, nossa, ela é foda, porra. É, Como eu ia falando, o Tao Te Ah, Ching, ele é um livro de poemas que se tornaram fábulas, assim como existem fábulas em qualquer religião. Na religião das matrizes africanas, basicamente toda a literatura do Ifá, que é muito tradição oral, é praticamente toda tradição oral, né? Não se tem escritos mesmo, assim, sagrados do candomblé, da Umbanda, não tem escritos sagrados disso. Existem vários sacerdotes que ao longo da vida podem ter produzido muita coisa, mas a tradição original é oral, mas ela é baseada em mitos, né? E isso é uma coisa xamânica. Desde da que a humanidade começou a inventar magia, descobrir magia, desenvolver magia, ela desenvolveu a narrativa e as histórias que construíram. Aí, ó, boa, um macumbeiro para ajudar a gente. As lendas chamam Itan, ele disse. Então, é mais ou menos a mesma ideia. Só que dentro do Tao Te Ching, das ideias do Yin Yang, foi desenvolvido um oráculo baseado na tiragem de varetas, que são as varetas de milefólio, que é um tipo de bambuzinho especial lá que eles usam. E geralmente esse trabalho com a vareta de milefólio, ela é equivalente ao trabalho do cinto de leão da Goethe, entendeu? Uma parafernália que tem a ver com a egrégora de onde aquilo lá foi construído. Eu tenho certeza absoluta que quem fizer a Goetia baseado nos ars originais, os ars Goetia, ars Paulina, os livros originais da Goetia, com a parafernália original, inclusive o cinto de couro de leão, tem um poder muito maior para poder executar a operação do que uma pessoa que faz com patchwork. Isso daí é uma concepção que eu tenho. Mas isso não quer dizer que a pessoa que faz com patchwork não vai conseguir o resultado, entendeu? Ela pode conseguir, mas eu acho que a união de todos os elementos aumenta a eficácia do negócio. Também da mesma forma, um cara com todos os parnafernalhas que não sabe entrar em gnose vai ser um incompetente de qualquer forma. Mas eu entendo a magia nesse sentido qualitativo e quantitativo mesmo, assim, o nível onde você complexifica e expande a qualidade e o poder de um tipo de energia mágica, um tipo de ritual, quanto mais você fortalece, aquilo lá tem mais efetividade, mais poder, sabe? Então, gente, no caso, eu vou pedir 5 minutinhos, eu já venho, tá? Eu não vou demorou, nem demorou, fechar eu aqui a chamada. vou verborragindo aqui. Beleza. Aí,
que acontece? O I Ching, ele foi construído em cima dos hexagramas, que são símbolos que têm um sentido matemático extraordinário que eu não tenho condição de explicar e de deixar muito claro, mas são coisas que eles utilizaram até baseado no casco da tartaruga, que tem os hexagramas. Eu acho que dá para contar 44 separações, 64 separações em casco de tartaruga. E existiram vários oráculos que foram sendo desenvolvidos em casco de tartaruga até o Ishin nascer. Mas a live não era sobre Ishin, a gente estava fazendo mais ou menos uma ilustração de como as tradições se espalharam e como elas influenciaram a magia do caos. Porque no Brasil se fala bastante de taoísmo, igual o Jacó falou aí nos comentários, existem associações brasileiras de taoísmo, existe de confucionismo também, mas ela não teve não teve um adentramento muito grande na comunidade brasileira. E é bem interessante também. É legal até porque a gente vê como existe uma certa dicotomia entre o taoísmo e o confucionismo. E os dois têm uma grandiosidade razoável, sabe? Tem um poder grande, assim, de influência na cultura e na história chinesa que muita gente não tem noção do quanto que o confucionismo é grande. O confucionismo tem métodos de divinação próprios, tem técnicas mágicas próprias, tem um monte de coisa própria. Então, tem muitas influências, assim. Por isso que eu falo, a magia do caos no Brasil, ela é diferente. Ela não é como a magia do caos que existe na Inglaterra, que veio para cá. Ela teve construções, ela teve mudanças que foram muito no sentido da cultura que já estava estabelecida aqui. O brasileiro já tem esse catolicismo meio gravado no DNA, tem essa ligação com a Umbanda, com o Candomblé histórica. É, no final, a maneira como a magia do caos no Brasil acontece, ela tem as expressões das bases que as pessoas já carregam, sabe? E é justamente essa percepção que as pessoas, quando elas obtêm essa percepção, elas podem expandir muito mais o conhecimento e a maneira delas de trabalhar a magia do caos. Porque você ficar preso à ideia de que a magia do caos é só servidor, você vai estar limitando uma espiritualidade, porque muitas pessoas entram na magia do caos na intenção de encontrar uma espiritualidade livre, encontrar uma emancipação intelectual, uma emancipação espiritual em vários aspectos. As pessoas querem, buscam isso. Só que elas encontram servidores e aí elas ficam presas nos servidores. E aí uma pessoa que sai da igreja que ofertava muito mais complexidade espiritual acaba trocando isso por uma simplificação que é perniciosa para ela mesma. Porque os servidores não são resposta para tudo, sabe? Eles são o equivalente aos santos dentro da Igreja Católica, mas olha como o catolicismo é muito mais amplo. Existe muito mais coisas que dá para você fazer dentro da tradição cristã do que pedir coisa para santo. Da mesma forma, a magia do caos. Existem equivalentes para oração, que é uma coisa que traz um conforto enorme. Já foi provado cientificamente como isso conforta o coração das pessoas, o emocional, aspectos psicológicos. E um caoísta acha inconcebível a ideia de orar. Mas uma oração ao caos pode ser uma coisa equivalente, sabe? Eu faço orações ao caos, mas a minha oração não é ajoelhar, botar a mão em riste e falar com um ser imaginário. A minha oração ao caos é uma comunicação que eu faço com essa entidade, com essa natureza e esse arquétipo que eu acredito que exista, na maneira como eu acho que nos termos dele, na maneira como eu acho que ele vai se relacionar comigo. E eu vivo um dia aleatório. A minha maneira de cultuar o caos é viver caoticamente. E aí eu faço ações deliberadamente caóticas e antidogmáticas e antiparadigmáticas, que pode ser muito chocante para a maioria das pessoas, mas eu faço isso de propósito porque é a minha maneira de me relacionar com o caos. E aí, às vezes, a minha oração é fazer loucura, sabe? E essa loucura se traduz para mim em compreensão, em aceitação, em sensação de pertencimento, de estar fazendo as coisas da maneira certa.
de estar justificado perante alguma autoridade espiritual, sabe? Essa minha concepção vem junto com essas ações que eu tomo como equivalente. Só dar uma olhadinha aqui nos comentários que estão surgindo. Concordo, Jacó, é isso mesmo. Sim, a gente tem um contexto social muito complexo, muito complicado, mas se a gente vive ele de uma forma passiva e a gente deixa as águas do rio rolarem, a gente fica meio alheio à percepção do quanto essa realidade influencia a nossa vida. E quando você toma consciência disso, você consegue contrariar essas coisas. E por mais que elas pareçam o ditado de como a realidade está acontecendo, frequentemente não é, sabe? Eu queria dar um exemplo agora, mas eu acho melhor não dar esse exemplo justamente pelo contexto que a gente está vivendo. Mas eu acredito que qualquer situação de calamidade pode ser interpretada de outra maneira e essa interpretação ela é válida. Ela é tão válida quanto. O que eu acho que é o maior perigo da magia do caos. Essa pluralidade da forma como a humanidade e a consciência pode enxergar a realidade e ela pode estar certa e justificada justamente pela crença, pela o alinhamento da percepção a esse tipo de visão de mundo, sabe? Se você é uma pessoa que acredita que, sei lá, o nazismo está correto, você vai conseguir provar aquilo. Você vai conseguir provar. Você vai ter todas as referências para provar isso. E da mesma forma o outro lado, que é o lado que eu tô. Eu tô do outro lado do nazismo, pode ter certeza disso. Mas a questão é que eu mesmo acreditando completamente na minha visão de mundo, que está mais ligada ao comunismo, à revolução, eu sei que ela não é a certeza nem a verdade absoluta e universal. Ela é a minha posição de mundo, que eu acho que é a que eu devo defender até o final da minha vida. Mas ela vai ser uma constante espada na mão de uma batalha, entendeu? A batalha é pelo Aeon, na minha concepção. A batalha é pela humanidade, pela consciência, pelo futuro. Essa é a batalha que a gente está lutando. Eu acredito nessa batalha, mas eu acho que cada guerreiro tem uma arma na mão, não tem uma justificativa que está correta, sabe? Eu acho que são só bandeiras. Por mais que eu acho absurdo pensar dessa maneira, eu realmente acredito. Justamente pela magia do caos. A magia do caos me mostrou isso. O nazismo e o comunismo estão no mesmo nível de equivalência para o universo. É o mesmo nível de insignificância. Sabe? A Terra, para o sistema solar, já é praticamente insignificante. Imagina para o universo. Imagina para a consciência universal. Não tem a menor importância. Menor importância. Existiram essas dicotomias absurdas ao longo da história de maneiras infinitamente mais potentes, muito mais incisivas do que existem hoje. Você pensar, por exemplo, nos cientificistas e nos inquisidores da Idade Média, ou você pensar nas lutas entre os católicos ortodoxos e os turco-otomanos, ali na boca da Idade Moderna, essas eram lutas extremamente violentas, cara. Sabe, os turco-otomanos acreditavam que todos os cristãos deveriam morrer, todos eles, e sem exceção, sem justificativa, sem conversa, sem brecha, sem nada, sabe? Na mesma ideia que os judeus sofreram na mão dos nazistas, a mesma atitude, a mesma atitude. Por mais que a gente possa explicar isso historicamente com percepções acadêmicas, que não tem uma comparação razoável nesse ponto aí, tem diferenças muito claras. Por exemplo, o nazismo de fato foi a primeira e a única na história da humanidade ideologia a criar uma fábrica de morte, diferente de todas as outras que já foram violentas na história da humanidade. Tudo isso eu estou pulando, não estou levando em pormenores antropológicos. Eu estou falando do que remete à questão da magia do caos, da visão caoísta de universo, de consciência, de mundo, de percepção, de posição política. Não tem certo e errado, só tem posicionamento. E o seu posicionamento tem que ser sólido, porque não tem argumento para te convencer. Você convence daquilo que você se deixasse convencer. E todos os convencimentos podem ser construídos e fabricados, todos eles. Todas as percepções de mundo podem ser construídas e fabricadas. Não tem nada que se mostra automaticamente certo. Inclusive a ciência, por mais que a humanidade tenha a ciência como uma das coisas mais sólidas que a consciência humana já desenvolveu, a gente demorou o tempo da história para construir cada uma dessas concepções. E elas foram
justificadas, acreditadas e por muitas e muitas e muitas vezes desacreditadas e superadas. Então, mesmo a ciência mais claramente óbvia e correta na nossa percepção, ela tende a ser superada ao longo do tempo e se simplificar e se tornar uma coisa resumida de uma coisa muito mais complexa. E eu penso isso em todos os aspectos. Todas as nossas percepções de mundo, elas estão limitadas em vários aspectos, sabe? Eu acho que tudo que a gente rejeita em algum momento vai se mostrar útil pra gente, e tudo que a gente valoriza demais em algum momento vai se mostrar pernicioso. E isso é uma característica da consciência coletiva da humanidade, não só de cada ser humano. Eu acho que as limitações dos seres humanos, elas são superadas justamente pelos apegos que a gente cria em torno disso. Se a humanidade de uma hora para outra resolvesse aderir ao comunismo, o comunismo seria o problema. Pode ter certeza disso, ele não é a solução de todas as coisas. Se a humanidade tornasse isso homogêneo, a gente odiaria o comunismo como a gente odeia o capitalismo hoje, sabe? E essa que é a questão. Não existe uma maneira de a justiça e a verdade e a, e a, e o, e a correção absoluta acontecer no universo tão cedo. Eu acredito que se isso vai acontecer em algum momento, vai ser o momento em que o universo vai acabar. Quando ele encontrar a perfeição de todas as coisas, ele encontrar a unicidade e a beleza e a liberdade absoluta, a felicidade plena na consciência universal, em todos os aspectos, a apoteose da existência. Quando isso acontecer, eu acho que vai ser o momento onde o Big Bang vai começar de novo, sabe? Eu realmente não acho que isso é sustentável. Porque o universo, na minha concepção, que é a concepção caoísta, é, ele é ele é o exame de todas as manifestações de si mesmo. O universo e a existência são, ao mesmo tempo, o universo e a existência. Ele é um substantivo e ele é um adjetivo também. Ele é, ao mesmo tempo, o que ele é e o que ele pode ser. Então, enquanto existiu a palavra universo, uno e verso, vai existir bem e mal, vai existir beleza e feiura, vai existir vida e morte, vai existir tudo que a gente rejeita e tudo que a gente se apega. Quando a gente encontrar um ponto de unicidade, singularidade em todos os aspectos do universo, onde tudo se casa para o bem e para a perfeição da sensação de bem-estar, que eu não sei nem o que isso significa de verdade, eu estou falando de forma bem simplificada dentro dos limites da nossa humanidade, da nossa materialidade, que pode se expandir ao infinito. Dentro dessa perspectiva limitada, eu realmente acredito que isso já acaba com o objetivo da existência. A existência ser plena acaba com o objetivo da existência. Então ela vai, eu acho que o Big Bang é isso. O Big Bang é os recomeços de cada uma dessas singularidades do universo. Mas é uma perspectiva pessoal minha, não estou falando baseado na magia do caos nem nada. É esse ponto em si, da minha opinião. Mas realmente eu acredito que a maneira como um magista vive é a aceitação da sua compreensão do universo, da sua importância a ser desempenhada no universo, que é o que o Crowley chamava de verdadeira vontade, de grande obra. Eu acho que a grande obra e a verdadeira vontade tem a ver com o motivo pelo qual o ser humano existe no universo, passa a existir no universo, e o que o universo espera desse fragmento de consciência ali naquele ponto, naquele momento da história, sabe? Então, assim, gente, a magia do caos no Brasil, assim, chegando na finalização do vídeo, eu entendo que a gente ainda vai explorar bastante isso. Daqui vou colocar como uma parte um para a gente poder falar mais dessa parte filosófica que a gente estava conversando ao longo da live, mas eu ainda quero trazer questões mais técnicas mesmo, históricas, de como a magia do caos chegou aqui objetivamente, quais foram as influências que fizeram ela chegar aqui, por que que ela foi entendida dessa maneira. Mas o que eu entendo hoje é que a magia do caos no Brasil, ela tem um papel escatológico, assim, ela é quase um, uma nova religião que está surgindo para o mundo inteiro, não é uma evolução da magia do caos da Inglaterra. Eu acredito que é uma nova religião que é brasileira, assim. Além da Umbanda e do Candomblé, que já foram criados aqui, que tem uma importância gigantesca na história, a magia do caos brasileira vai ganhar algum nome em algum momento, acredito eu, que vai se tornar uma coisa nova, diferente, sabe? E isso vai ser uma força de resistência contra a tirania e a cultura da ignorância que está se estabelecendo aqui. Porque o Brasil,
se não tiver uma luta e uma resistência contra isso, o mundo está condenado, pode ter certeza, gente. A humanidade não vai ter futuro. Não vai ter futuro. Eu recomendo um documentário na Netflix chamado The Family, que é sobre a influência do protestantismo na política americana. E como vocês vão ver paralelos da influência disso no Brasil. E aí você vê que a cultura americana é a cultura mais poderosa do mundo hoje. Atualmente, muitas pessoas dizem que a tendência é ir para a China, essa influência mudar para a China, para o polo chinês. Mas a China também não é lá nenhum grande exemplo de, de país emancipatório nem nada. A China é extremamente é, ditatorial e autoritária no sentido espiritual. Ela é ateia, é um país ateu. Ele não é um país laico como o Brasil, é um país ateu. Por mais que o país laico no Brasil seja um termo até bem hipócrita, né? Mas a China, ela, se o polo mudar da cultura americana, protestante lá, maçônica, de controle mundial, para a China, não vai melhorar em nada a nossa situação. Eu acho que o Brasil tem essa importância de criar essa outra via, essa terceira via, que a Inglaterra já se fechou em si mesma. Ela não quer essa importância mundial mais. Ela quer preservar a si mesma, porque a Inglaterra ela vive de tradições. A gente está vendo cada vez mais essas tradições se deteriorarem. Com a cultura pop, The Crown deu um choque enorme lá no Na Buckingham. realeza. Exatamente, The Crown. Tem agora a morte do pessoal, tá ficando todo mundo muito velho. A Rainha Elizabeth, quando morrer, vai ser um choque muito grande para a história da Inglaterra. Ninguém Até sabe porque, exatamente o que vai até, acontecer depois disso. até porque o único herdeiro que teria a chance de manter o legado dela não é o herdeiro do trono. Sim, sim, sim. Né? Então, tipo assim, E a própria ideia da família real já começou a se deteriorar quando o Harry resolveu simplesmente que ia dar no pé. tem esse detalhe a mais ainda. E assim, eu tava falando tudo isso, mano, porque eu tava falando eu tava querendo chegar mais ou menos na finalização da live para falar que eu enxergo a importância do Brasil como realmente uma das coisas que vão fazer possível a sobrevivência da humanidade. Porque os dois maiores polos de influência cultural do mundo hoje, que é os Estados Unidos e a China, e provavelmente vai mudar do polo americano para o chinês daqui a alguns anos, que eu estava explicando agora, é que é meio que trocar seis por meia dúzia, porque os Estados Unidos, deu o exemplo do The Family, aquele documentário do Netflix, que fala Sim, da influência dos protestantes lá na cultura política americana, e a sim. maçonaria e as ordens fechadas e tal, que tem essa característica de ser bem traiçoeiro, sabe? Um negócio bem de manipulação mesmo, É para o porque bagulho da China, a China que é é traiçoeiro e anti-hipócrita. manipulador igual. Sim, também, mas ela faz de uma forma diferente. Os Estados Unidos se formatou em cima de uma política de demagogia. E a Sim, China tenta se formatar em cima de uma política de ultra-sinceridade. E essa sim. ultra-sinceridade é de apontar os problemas do mundo inteiro, ao mesmo tempo que se mostra como resolvedor deles. O que foi muito conveniente no coronavírus, por pior que seja, mais supostamente xenófobo que seja falar isso, não é o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que existe uma consequência politicamente muito útil para a China nesse sentido, da maneira como ela está se estabelecendo ideologicamente no mundo. Ela E não só. está. Se a gente for pensar na diplomacia da vacina que ela está fazendo, ela está dando vacina para mais de 30 países ali ao redor dela de graça. E aí é justamente isso, ela se apresentando como a solvedora de todos os problemas. Exatamente, E, técnica de diplomacia histórica. Você e agrada os outros para ganhar a moral deles. Só que a China está fazendo isso de uma maneira muito mais eficiente. Ela não não, está dando dinheiro na mão de um país e falando, na hora que eu precisar de você, igual o Brasil fez com o BNDES, financiando obras em outros países, ele dava dinheiro na mão dos caras e falava, na hora que eu precisar de vocês e tal. A China não, ela fala assim, ó, eu posso vir aqui construir a infraestrutura de transporte do seu país que nunca existiu, de graça, e vai ser nossa.
tipo assim, a nova Dutra que foi vendida para o exterior, eles chegam com a nova Dutra lá, Eles não já precisa chegam que com a eles nova vendam. Dutra Eles chegam com pronta. ela tudo pronta, ó. Esse buraco que vocês têm aqui, esse monte de mato aqui, a gente pode abrir Mas uma rodovia para vocês poderem ter comida. eles já tentaram uma investida dessas no Brasil quando eles ofereceram uma série de ferrovias para ligar Brasília a todas as capitais do Brasil e todas as capitais entre si, por Para ferrovia. você ver como os gringos entendem o poder que a ferrovia teria no Brasil, tá ligado? A ferrovia no Brasil seria É, um dos países mais úteis do mundo a ter uma ferrovia, seria o Brasil, um sistema ferroviário útil. A gente largou nosso sistema ferroviário no século XVIII, é o mesmo, até agora, é o mesmo sistema ferroviário desde o século XVIII. É o se que tu tem no pegar um Brasil pedaço, hoje. se tu pegar um pedaço de trilho, tu consegue invocar espíritos daquela época. Com certeza, cara, com certeza. E você fala, tipo assim, caralho, que merda. E os caras fizeram isso de propósito, eles influenciaram de todas as maneiras possíveis para o Brasil largar a mão de ferrovia e ir para o automobilismo, que é o que Os aconteceu nos Estados anos Unidos, no 50. caso. É, Com os a Estados Unidos, política, exatamente. Os com a Estados Unidos política é... do Big Stick, que eu prefiro chamar de política foi. do pau grande. Bem isso, bem isso. A parada toda da compra do apoio brasileiro na Primeira e na Segunda Guerra tem a ver com a estratégia dos Estados Unidos em fazer com que o Brasil parasse de ter um sistema ferroviário. Porque o Brasil, com o sistema ferroviário, é um dos países mais úteis do mundo, mano. Um dos países mais economicamente ativos do mundo. A gente teria muita vantagem, muita mais vantagem do que vários outros É países. porque o custo do Brasil ia ser tão baixo que ia se tornar um problema competitivo para os outros não subsidiarem os custos deles. Só que aí ia gerar um custo governamental para eles. Quando aqui a gente não precisaria gerar um custo governamental. É, até a Ah, Suzana tá até falando que o sistema ferroviário é até menor do que era antigamente, né? Nem o mesmo que tinha antes. e eu acho interessante a gente falar disso da China, porque ela se apresenta como a solvedora de todos os problemas, como o solvente universal, mas se tu olha para os problemas que teve agora em Hong Kong, é um problema que ela não conseguiu resolver e é interno. É um problema Exatamente, interno. essa que é a questão. E ali o autoritarismo, que é comum deles, esse negócio de jogar a verdade escrachada, de dizer, olha, isso aí tá errado, não tá funcionando ali. É a E aí, assim, a gente pode até falar, o dos Estados Unidos é por demagogia, mas a China é um outro tipo de demagogia, mas não deixa de ser demagogia. É a demagogia da verdade, é o, sei lá, a lacração do bem, o ódio do bem. Não tem uma Sim, grande mano. diferença. Sim, E, e, sim. aí, e aí, nesse ponto, tem uma coisa que é muito brasileira, que a gente tem que valorizar. A nossa diplomacia nunca foi baseada em demagogia. Talvez, assim, nos últimos 2 anos, mas isso são críticas muito pontuais e não presentes para esse momento. Mas ela nunca foi baseada em demagogia. Ela foi baseada numa coisa que a diplomacia inglesa também faz muito, que é a negociação. Olha, eu O tenho Brasil é um dos isso. poucos países onde a diplomacia se fez um substantivo verdadeiramente aplicado. A maior parte da história da humanidade, a diplomacia era uma maneira eufemista de dizer, de usar uma maneira das nações se enganarem. Aquele negócio de redução de dano que tem na cultura de droga é mais ou menos isso. Liaison control. Era isso, a diplomacia era uma redução de danos na relação entre os países. E o Brasil fez a diplomacia virar diplomacia de verdade. Pouquíssimas vezes na história tiveram relações Foi ali políticas que no. foram verdadeiramente diplomáticas, como o Brasil tem. O Brasil É, realmente consegue ser amigável com outro país. É muito diferente no de uma relação diplomática. o Brasil começou a criar isso ali logo depois da Guerra do Paraguai, depois que viu que a Guerra do Paraguai não era boa para ninguém. Teve uma Né? mudança, inclusive depois apadrinhada pelo próprio Rui Barbosa e pelo Por Águia mais que de a gente Aia, seja que é o antimonarquista, a gente reconhece a é, influência do Dom Pedro II na história da diplomacia brasileira. A sim, gente reconhece. e teve o Dom Tem Pedro como. e depois o Rui Barbosa, que também era chamado de Águia de Aia, entrou nisso e eles redesenharam a diplomacia brasileira como ela funcionou até 2 anos atrás. Eu vou repetir isso, não é uma crítica, porque agora não é um motivo de fazer uma crítica, mas tem Puta, que dizer pior que que é, né, mano? até 2 anos atrás, porque hoje em dia o que está acontecendo não é o que acontecia até 2 anos atrás. A Com questão certeza. Até no meio de é qualquer crise política do Brasil, a gente tinha diplomacia garantida na mão, assim. Era certeza que isso não causaria problema internacional. Os nossos e, problemas internos nunca causaram, sabe? e isso é muito importante porque a gente começou com isso em 1896, se eu não me engano. Um dos outros poucos países que fez isso, e aí a gente vai estabelecer de novo a ponte com os grandes caoístas, foi a Inglaterra, mas a Inglaterra começou a fazer isso só após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aí o que, uns 60, 70 anos de vantagem e a gente não aproveita isso.
A gente podia ser a Suíça 2.0. Não, o Brasil era para ser uma coisa totalmente diferente de qualquer coisa que já foi feito antes. O Brasil era para ser bem sucedido num nível que não foi visto ainda no mundo. E a gente ainda tem como ser. Por mais absurdo, por mais que o Brasil já tenha acumulado muito problema, ainda tem como. Sabe? Só que Por causa da a água. gente tem que começar, a gente tem que começar acabando com os principais problemas, que é as pessoas confiarem nos outros para dizer o que fazer. E aí, Exatamente, acho que e boa agora eu base vou do puxar problema brasileiro. Fala, fala. e agora eu vou puxar uma brasa assim já para o nosso cauísmo nosso de cada dia. Me entristece muito quando eu abro as comunidades e vejo assim uma galera perguntando o que fazer no caos, quando o caos é justamente para liberar disso. E esse é o problema endêmico do Brasil também. As pessoas perguntando o que eu vou fazer, o que você me diz para eu fazer. Então, sim, As coisas são ligadas política e magia. a gente tem essa síndrome do Messias, assim, impresso no nosso DNA praticamente. É muito zoado isso. Mas, tipo, essa questão toda, ela tá nesse curso, assim, nesse curso inevitável de uma mudança que... O sistema que a gente vive é insustentável. Eu vejo todos os dias notícias que eu fico, caramba, como o Brasil ainda está em pé desse jeito, sabe? A resiliência do espírito dos brasileiros é extraordinária. A É porque a gente não gente tem teria uma isso em outro entidade país do mundo, coletiva que não. protege a gente. Tem, Existe uma igual entidade coletiva que eu protege a gente. acredito que essa entidade coletiva é o nome de cada país. Eu acho que o nome de cada país ele é o que liga o inconsciente coletivo de cada povo em cada nação. A gente nunca conversou do Brasil em termos de uma entidade brasileira, o Brasil ser uma entidade, o Mas ele Brasil é ser um Deus. mas Ele ele é a é, soma das nossas consciências. A ele mãe é pátria, a mãe objetivamente isso. pátria. A gente inclusive Isso. pode antropomorfizar como a mãe pátria. O E nome não, de uma nação, o hino e o brasão de uma nação é uma são os sigilização. sigilos. São uma sigilização, um A trabalho bandeira mágico, a também. criação de um servidor, basicamente. A bandeira também. Exatamente, Quando, as né, fronteiras, tudo isso é um servidor gigante. O Brasil é um eu, servidor gigante, igual olha, eu qualquer acho que eu país. já publiquei Ele é umas feito de quatro, todas as cinco bases do vezes. servidor. Eu acho que eu já publiquei umas 4, 5 vezes aquele meu textinho da autoiniciação. E tem um pedaço lá, crie seu lugar feliz, crie uma bandeira para esse lugar. E aí eu ainda digo assim, ó, guarda essa ideia da bandeira que a gente vai tratar isso como um sigilo no futuro. E aí eu parei de escrever e não cheguei a tratar como um sigilo no futuro. Mas agora está surgindo numa conversa essa ideia de que a bandeira é um sigilo. Mano, a gente vai ter que fazer uma coisa dessa, cara. A gente vai ter que trabalhar isso, porque, olha só, A o gente devia se fantasiar Brasil, de Sheldon e fazer um fun with flags do o caos. Jacó fez um comentário bem legal agora. Ele falou que o lema brasileiro é eu sou brasileiro e não desisto nunca. E outro que eu lembrei é que eles falam que o gigante está dormindo, que o Brasil é um gigante dormindo. Há muito tempo falam Deitado isso. eternamente em berço esplêndido. Exatamente, está sigilizado no hino nacional. Ou seja, a gente tem uma entidade. A gente tem uma entidade. O Brasil é uma entidade. Ele é um Deus. Ele é um Deus. Ele tem um corpo físico que é as fronteiras nacionais. Ele tem uma sigilização. Ele tem um nome. Ele tem um monte de coisa. Ele é Ele construído tem em tudo, ele é todas completo, as ele é um bases de servidor uma construção de completo. servidor completo. Todas as bases da criação de servidor que tem no livro do Libernu tá na construção da identidade nacional de qualquer país. Só que essa entidade nunca é acessada, ela nunca é buscada. Nunca as pessoas fazem Não, ritual para conversar com o o Brasil. Brasil. Você nunca ligou pro Brasil e falou, Brasil, por que você não para de sofrer desse jeito? Por que você não para de deixar você ser fudido dessa forma? Você gosta disso? Tipo assim, por que a gente não entende o Brasil como ele é? Por que ele deixa isso acontecer? Sabe? É uma coisa interessante. Eu acho que a gente pode trabalhar melhor a nossa luta de resistência contra o neofascismo que está no governo, muito mais tentando entrar em contato com o Brasil do que tentando entrar em contato Até, com as forças negativas que a gente quer combater. até, Em vez de até atacar o porque, Bolsonaro, a gente até, acorda o Brasil. até porque quando a gente conversa com essa entidade Brasil, a gente está conversando com uma entidade que diz assim, olha, eu sou maior que qualquer governo transitório. Eu Com preciso, certeza. eu preciso do governo para me manifestar. Eu preciso de pessoas para falar a minha vontade. Porque eu não consigo Uhum. falar a minha vontade. Mas eu sou maior que qualquer um que passe por qualquer cadeira de governo. E outra coisa, eu tenho várias formas. Eu sou Santa Catarina, eu sou o Ceará,
eu sou o Amazonas. Sim, nossa, Existem, muito foda. existem vários micro-Brasis dentro do Brasil. E cada Mano, a um tem gente a, tem que. e cada um Acabou tem de a cair sua a ficha aqui. consciência e soma essa consciência coletiva. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. A gente vai, mano. A gente vai fazer. Agora tá outro livro da nossa lista. Além do Liber Politicals, eu vou até escrever aqui agora, mano. Isso. Esse eu vou deixar tu assumir a liderança, tá? Que eu já assumi o do Mano, Liber Politicals. sim, mano, olha só, você vai gostar da ideia. O nome do livro que a gente vai fazer é um Liber mágico, caoísta, de teoria mágica, igual a gente está conversando aqui agora, a gente vai desenvolver bem isso. O nome do livro vai ser Deus é Brasileiro. Por quê? Por causa do Deus é um dragão do Lorde A, por causa da frase Sim. famosa Deus é brasileiro, e Primeiro. porque a ideia porque eu pensei em fazer um livro tipo assim, Deus Brasil, uma coisa assim, entendeu? Para falar É, do Brasil como servidor. Mas a gente falar de Deus é brasileiro, a gente pode falar justamente de explicar o Brasil como um servidor e definir as coisas que a gente está falando aqui agora, e como trabalhar o Brasil como servidor, porque ele é. E a gente acabou de cair a e, ficha que a gente e, não ele, contatou ele ainda. e ele é maior do que qualquer pessoa que esteja dentro do Brasil e que faça parte desse Deus Brasil. Com E, certeza. e uma coisa que eu acho muito interessante da gente falar, assim, já vou dar um spoiler aí, porque esse é um tema que eu vou querer tratar nesse livro, é que, diferente de muitos outros deuses-nações, o brasileiro, o Deus brasileiro, ele é um Deus muito mais receptivo. A nossa política de imigração, até pouco tempo atrás, era uma das mais inclusivas do mundo. A gente recebia refugiado, a gente recebia Ainda é o. uma das mais inclusivas. Ela só não está se manifestando dessa forma, mas ainda é comparado com o resto do mundo, do mesmo jeito Ah, que não, tá a merda que comparado tá com agora, muitos ainda é. lugares, Ainda é uma das a melhores, com gente, certeza. né, mas o Brasil é um Deus tão misericordioso que ele vai pegar qualquer um que passe por perto dele. Qualquer um que procure ele, ele vai receber de braços abertos. Sim. Mano, deixa eu te pedir outro favor de novo. Eu vou mais uma vez no banheiro, Ah, que não, eu sim. tenho continência urinária. Aí tipo Tomou assim, muito café. vai puxando a esteira, vai puxando a esteira pra gente finalizar. Aí na hora Ah, que eu não, vier, a gente já eu mata o acho assunto, que você tá eu falando um acho bagulho que da hora. hoje, apesar das nossas saídas, a Já gente vem. teve Vai uma falando. conversa muito boa. Né? Mas aí a gente estava falando dessa ideia justamente. O Jacó falou ali, o mantra do brasileiro é sou brasileiro, não desisto nunca. Cara, sim, esse é o mantra do, né? Mas já foi por algum tempo, o petróleo é nosso, já foi. Só que a gente nunca parou para se entender como parte de uma entidade maior que a gente. E isso, cara, tem que levar muito a sério porque o Brasil, enquanto nação, enquanto entidade coletiva, ele é muito maior que qualquer pessoa que passe. E a gente começar a ter esse tratamento, ao invés de perguntar o que as coisas, como devem as coisas ser, a gente quem sabe perguntar o que o Brasil quer, mas sem aquela demagogia dos políticos. Eles têm muita demagogia no sentido de o povo brasileiro, eu represento o povo brasileiro, eu. Cara, a gente está fazendo a pergunta errada. A gente não tem que perguntar o que o povo brasileiro quer, porque o povo brasileiro ele é um povo que, de certa forma, ele é sectário e fragmentário. Se a gente for pegar e estudar a nossa história, e estudar os apelidos que as pessoas que não são do meu lugar têm, chega a ser, sabe, tipo, muito chato falar disso, porque a gente vai falar de candangos, a gente vai falar de paulista versus nordestino, a gente vai falar de sulista versus raré, e aí aí a gente fica perguntando o que o povo brasileiro quer, quando o povo brasileiro entre si ele é muito heterogêneo, e a gente nunca perguntou o que o Brasil quer. E sim, é isso aí, Jacó. Brasil, o meu nome é Legião, mas não é uma legião, são 27 legiões. 27 legiões extremamente heterogêneas e que têm todas as capacidades do mundo divididas entre si. Isso é uma coisa que a gente tem que E, repetir. porra, 27 é um número muito cabalístico, muito positivo, mano. Porque, ó, Um para 17 cada é o unidade de número. federação. Isso, 17 é o número amaldiçoado que a gente tem.
por vários motivos óbvios. Mas o 27 é maravilhoso. Tipo assim, o 27 é a expressão perfeita do número 9 na numerologia, né? Que é um número muito Sim. importante. Um dos números mais auspiciosos que se tem. Que, E é o inclusive... número de unidades de federação. Sim, O, é. Bra- a- Então, o- o Brasil tem essa grandeza na própria formação. Desde 1988 a gente tem 27 unidades de federação. Olha a isso é simetria muito bizarra. forte, muito poderoso, é. O dia do meu aniversário é dia 27. Ah, Eu eu sou sou de apaixonado no 10. número 27. Eu sou do dia 10. Eu sou apaixonado pelo número 27. É um número muito auspicioso para mim, sempre foi muito positivo. Eu sou do dia 10 e é por isso que o meu nome mágico termina em zero, porque como não existe 10 em um algarismo só, quando chega no 10 volta para zero. Olha lá, a Suzana falando que 27 é TV Cultura. 27, olha só, 2 mais 7, 9. 27 também é 3 vezes 9. Também, Verdade, além ó, de 2 é um mais número 7 ser 9, é é 3 vezes bem 9. E 27 perfeito é a mesmo. TV Cultura, que é ótimo. Ô, o Jacó é aqui de Floripa. Ah, estou na mesma cidade, pô. Porra, vizinho. Tens meia hora para dizer de qual bairro tu é. Porque eu vou no teu bairro e vou te encher de porrada por ter segurado essa informação. Porque aqui é Itacorubi. E Aí, quando, pô, aí, caralho. e quando Mó tinha evento inveja de esses anime, aí. e quando É, tinha evento de anime, o Itacorubi virava o Otacorubi, porque saía otaku de tudo que era prédio aqui. é mesmo? Da hora o Takurubi. Então, mó inveja de vocês dois na mesma cidade, querendo tomar uma com vocês. Tá, eu acho que o Jacó é meu vizinho. Ele Ó, acabou de dizer ei, que é do caralho. Itacorubi. Eita porra. Vocês devem estar colados na mesma casa, um do lado do outro aí. Meu Deus, será que ele já me viu sendo vizinho andando pelado? Ixi, com certeza, cara, com certeza. Caralho, é Caralho. mesmo do mesmo bairro que você, que Eu viagem. acho que ele já viu a minha bunda. Hum, Mas então, voltando mano. a. Só pra levar mais ou menos pro final, porque o motivo pelo qual eu tinha querido fazer essa live, eu nem cheguei a tocar nele. Pra você ver que é da hora. Servidores. A gente tendo essa dinâmica junto, a gente expande muitos assuntos, mano. Eu gosto disso. Não, mas a gente vai. E. O pessoal tá Não, merecendo um a dia que a gente tendência é a foque gente. só em servidores. Não, a Eles gente estão vai fazer umas merecendo. lives com tópico. A gente vai fazer live com tópico nas próximas, com pauta, com tudo bonitinho, mas a gente é bom nessa parada de expandir os assuntos, né? Até Mas de a ideia criar, que eu tava, porque. até de enxergar relações que a maioria das pessoas acabam não enxergando. Que nem Sim, com surgiu essa certeza. do número de unidades de federação do Brasil. É uma coisa que eu nunca Uhum. tinha me tocado até a gente falar aqui. Não, porra, nem eu tinha parado pra pensar nunca nisso. Não tinha parado pra pensar nisso. Tinha parado pra pensar que o Brasil era um servidor, de certa forma. Todos os países são servidor, na Todos verdade, né? são. E Só que o nosso é é melhor. impressionante. O nosso é um dos servidores mais poderosos do mundo. Ele perde pros outros toda vez que eles vão entrar em combate, mano. É isso que a gente tem que Mas, entender, mas é, mano. o que eu tava falando. A gente chega lá os políticos na Câmara, no Senado e fala: porque é o desejo do povo brasileiro. E a gente nunca perguntou o que o Brasil quer. Porque O Brasil nunca, o o povo Brasil nunca brasileiro é perdeu muito guerra. heterogêneo. Muito. O É Brasil muito é heterogêneo. estranho, mano, porque o Tu, Brasil é o país que nunca teve, tipo assim, a primeira calamidade pública, assim, nível natural que a gente tem é o coronavírus. A gente é nunca teve verdade. terremoto muito substancial, a gente não teve A grandes gripe eventos. espanhola, a gripe espanhola aqui foi muito fraca. Não, a gente acabou com a maioria dos problemas de doença que existiram na história da humanidade chegavam aqui. Quando chegou aqui a febre amarela, a gente acabou com ela. A peste bubônica, a vacina, pouca gente sabe disso, mas a peste negra, sabe a Foi peste negra, criada aqui. pessoal? Foi criada aqui. A peste negra da Idade Média, que matou mais pessoas na história da humanidade, a vacina foi inventada no Brasil. No Brasil! No Brasil! No final da escravidão, no começo do século XX. Eles inventaram a peste bubônica no Brasil, a vacina da porra da peste negra, sabe? A Não, gente é esse país, cara. e outra coisa, o método de criação artificial de penicilina foi criado ali na Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. Olha aí, olha aí. Se A hoje a primeira... penicilina é uma coisa que qualquer um toma na bunda quando tem uma infecçãozinha, é porque existiu aqui no Brasil primeiro um lugar onde se criou isso. Que não precisa ter fungo. Que acharam uma forma de isolar quimicamente a Sim, penicilina. não, com certeza. Tem, além disso, ainda tem até o próprio coronavírus, cara. O primeiro sequenciamento do genoma do coronavírus Foi foi aqui, aqui no Brasil. foi aqui no Brasil. Foi aqui no Butantã.
Duas Foi no Butantan, mulheres não lá, foi? cientistas do Butantan, foi no Butantan, foi no começo em março de 2020, isso. Eu lembro quando saiu a notícia e não virou a coisa mais importante do mundo. Deveria ter sido, sabe? Caralho, como assim, mano? Bagulho que era extremamente necessário pro momento. Até para E a compreender gente. a taxa de mutação, isso é fundamental. Hoje todo mundo fala em mutação, porque tem mutação que não tem diferença, tem mutação que tem diferença. E a gente só consegue identificar isso porque esse trabalho resolveu lá. E aí, quando eu digo assim, a gente tem que perguntar o que o Brasil quer, é porque o Brasil é composto por essas personalidades, da mesma forma como ele é composto por mim, por ti, por quem está assistindo a gente e por quem vem de fora para morar aqui. Porque a gente recebe todo mundo muito bem. E eles Com passam a ser certeza, parte da gente. com certeza. Assim, eu estava fazendo uma pesquisa aqui na internet para poder achar trabalhos acadêmicos de quem estudou magia do caos. Aí eu encontrei um TCC do Pedro Rubac da Silva, ou Rubac, não sei a pronúncia certa, e o TCC dele se chama Disputa, Discursos Esotéricos e Prática da Magia em Rede. Uma etnografia sobre a magia do caos no Brasil, que foi feito em 2018. E Depois aí tem como me linkar isso ele... para eu ler? Sim, eu tô com tudo aberto aqui, depois eu te linko. Ele tem, na introdução, ele faz uma análise dos trabalhos que foram desenvolvidos antes e ele só encontrou duas pessoas que tiveram trabalhos acadêmicos desenvolvidos no Brasil, e um gringo, para vocês terem ideia. Foi um cara Que veio de fora estudar aqui. que ele fez o TCC dele nos anos 80, 90, mais ou menos. E ele é um gringo, e no Brasil só tem 3 TCC, desse cara e de outros 2. Não tem muito trabalho acadêmico desenvolvido sobre magia do caos no mundo inteiro, não só no Brasil. O Brasil provavelmente é onde mais tem interesse disso, até mais do que fora. Tanto que esse cara não dá outras referências de fora, ele dá referência só desse personagem que ele escolheu. Uhum. Eu tô scrollando aqui no dedo aqui para poder achar o nome do pessoal. O nome desse gringo é o Justin Woodman. Ele foi um cara que fez uma tese de doutorado em 2004. Não foi nem nos anos 90, foi em 2004, analisando os grupos de magistas do caos no Reino Unido. E essa introduçãozinha aqui que tem no Libernu, que o Peter Carroll faz meio que uma retrospectiva histórica com um diagrama lá da influência das perspectivas Das espirituais ao longo outras, da história, é isso? Esse negocinho das aqui. outras tradições. Eu adoro esse fluxograma. Eu gosto muito. Outro dia o pessoal fez um post lá no Magia do Caos, a galera descascou em cima desse fluxograma, falando que ele era mega prepotente, não sei o quê, mas o pessoal que fala isso geralmente nem leu o Libernu. Sabe? É o pessoal que fala assim, mas aí o Libernu para você só vale o que está escrito. Então, opinião, não, o que os humanos não podem desenvolver mais nada. Sabe? Aquele argumento mais tipo, Raso. Dunning-Kruger do mundo, Dunning-Kruger do mundo, assim. O cara é baseado, ele é totalmente embasado em Posso ignorância fazer completa. Posso fazer um. Vamos trocar, a gente pode chamar de um argumento Ana Campanholo, deputada aqui de Santa Catarina. Não conheço, mas o Jacó vai dar risada, com certeza. O Jacó sabe quem é, mas assim, é só para te dar uma ideia, É. ela foi expulsa do mestrado da UDESC, ela fazia mestrado em História, aí ela foi com uma tese ultradireitista, a professora dela disse que não ia orientar ela, porque aquilo lá estava tudo errado e ela não ia orientar uma coisa que estava errada. Ela entrou Legal. com um processo Perdeu. e perdeu. Nas duas instâncias já. Assim que é bom. Ele já deu E, risada aí, ó. KKK, Ana Campanolo. cara, o pior é que quando ela foi expulsa do mestrado, que daí jubilou, na verdade, ela não foi expulsa. Ela jubilou do mestrado, ela saiu fazendo vídeo dizendo que ela estava sendo a perseguida do Estado. E a Pata ainda conseguiu se eleger deputada estadual. Meu Deus do céu, cara. Puta que pariu. Eu tô pensando em ser vítima de alguma coisa para me eleger. até o Belisário conhece. Eu, Nunca eu, vou eu, falar tô, nesse ser humano, não. eu tô pensando em ser vítima de alguma coisa para ver se eu me elejo. Ou se eu vou pro Big Brother. Ah, eu vi essa mesma! Caralho, é ela? É a mina do banner do Karl Marx? Ah, entendi, Isso! agora eu sei. Entendeu, Caralho. Não, da entendeu hora por que todo eu mundo falei esse bagulho, que é um cara. Já tô vergonhoso. argumento.
que é um argumento Nossa, mano, campanhou, porque não, é nossa, que outro nojo. nível de. Que vergonha, outro nível de. Não, é nível Bolsonaro, de bolsonarista, Em, né? Esse já é o em, nível mais chorume que tem, não tem nada pior que isso, não. Inclusive, eu acho que eu vou lançar aqui uma ideia meio louca, já que a gente falou aí de personalidades, né, que criaram uma egrégora do vitimismo em torno de si. Eu não quero criar Ah, uma egrégora do vitimismo, mas eu vou chamar aqui os nossos apoiadores, nossos colegas, inclusive os colegas que estão junto com os projetos do Requiem, da ECM, e tem o nosso jornal que a gente tem que soltar ainda, para fazer aí uma isso, vai. egrégora para ano que vem eu entrar no Big Brother e meter o caos lá. Boa, boa. Você tem que mandar Ah, o vídeo, pô. Você tá pra mandar vídeo pra eles? eu não sei quando é que abre, eu tenho que ir acompanhando. Mas eu vou acompanhar isso e vou fazer. Porque aí eu vou chegar numa mina, aleatoriamente, numa festa e dizer assim: você quer fazer uma magia telemística e abrir o seu olho de Horus? De preferência, quando ela estiver muito bêbada, para a interpretação ser a pior possível. Não, nossa, mano, eu não aguentaria BBB, mano. Não aguentaria por motivos físicos mesmo, de não poder, entendeu? Mas pode, o Fiuk aparece até fumando. Ah, não, mas não Não! é, isso Não, aí, você não esse segura aqui. desse jeito. Esse aqui pode, Nesse né? caso é assim que segura. Aqui, ó. Por que tu acha que Jesus aparece em muita imagem assim? É, né? Pode crer, tá segurando, né? Vou dar Então, mano. bênção pra Aí, você. não, então, aí o que que rola? Não, só pra enveredar, porque nós é Senão a dispersão gente vai a noite inteira. humana, não vai ficar no lixo com certeza. É, eu tava fazendo essa pesquisa acadêmica e aí eu cheguei nessa conclusão, nessa conclusão não, né? Evidentemente, não tem trabalhos acadêmicos muito desenvolvidos sobre magia do caos no Brasil. Os principais são esse do, do Pedro Rubac. Cara, deixa eu achar aqui o nome do pessoal que fez também. Mas isso eu já vou aproveitar e, enquanto tu procura aí, fazer um Hum, comentário. Isso em parte, é culpa de nós caoístas. Porque, por exemplo, eu tenho uma produção muito boa, mas eu não tenho o menor interesse em fazer uma produção acadêmica em cima disso. Eu gosto, às vezes, de eu tenho. escrever, e tem coisa que eu escrevo só para mim, que eu não escrevo nem para os outros. E, Né, e, mano? Porra, você tem uns textos extraordinários, mano. Ficou e até isso, puto. e isso acaba prejudicando a comunidade caoísta como um todo. Eu tinha que sair um pouco da minha caverna. Nesse ponto, olha, meu Deus, eu estou admitindo que eu fiz alguma coisa errada. Mas eu acho que é prejudicar mesmo, eu acho que é prejudicar mesmo. Não, Porque não, você como tendo consciência da verdadeira vontade e você tendo essa pulsão natural dentro de você, esse desejo de poder, aquela vontade de poder do Nietzsche, eu associo uhum, a isso, às pulsões sim. espirituais que a pessoa tem para poder exercer a verdadeira vontade. É isso que eu entendo como vontade de poder. E você tem isso. E aí, se você tem consciência disso, você tem a sensação, você tem o direcionamento e você não manifesta, é como se você estivesse num jogo de futebol da seleção do seu país e você não saísse do lugar. Você já teve todo o Pera, só um processo, adendo. ganhou a Tu autoridade para nunca estar me lá. viu jogando futebol. Mas Eu, bote seleção de qualquer coisa do eu, seu eu, país, né? eu jogava de goleiro para não precisar sair do lugar. Hum. Então vamos trocar para ministério, sei lá. Vamos fingir que um ministério de um país democrático, ele é ocupado por pessoas que mereceram estar lá. Então é como se você merecesse o ministério e você não fizesse nada. Chegasse lá, fosse só dormir no gabinete. Se você fosse lá e fizesse o que todos os ministros do governo atual fazem, basicamente. Se você fizesse isso, você tá sendo negligente. É como eu enxergo quando você tem Não. conhecimento com capacidade e não manifesta isso para a comunidade, porque a comunidade, Eu tenho. eu acho que tá impresso na história da humanidade, tá impresso na história da Só, humanidade nesse momento de manifestação. Fala, só fala. um detalhe técnico. Galera, lembra numa outra publicação que eu disse que eu corri o risco do Jorge matar? Tá acontecendo agora. Tá Está aumentando acontecendo agora. E assim, a ó. ameaça está só aumentando. E tem pessoas mascaradas batendo na minha porta. Se acontecer alguma coisa comigo, é porque eu revelei o grande segredo do caos.
Não tem Pior segredo. que não tem nenhum. Não tem nenhum. É alto É, segredo. caralho. É que nem o Kung Fu Panda quando abre lá o espelho. Então, mano, eu não vou encontrar agora o nome dos caras que publicaram aqui, mas dois A deles gente- eu já tive contato direto. Só tem um deles aqui da lista que eu nunca conheci. Então, tipo assim, eu quero, além do trabalho todo de divulgação de conteúdo, de produção de conteúdo de entretenimento, que a gente vai desenvolver com o Requiem, com Hora do Caos, com a revista Void, que em breve vocês vão ouvir falar mais disso, com o Abemos Caos agora, que é o nosso canal no YouTube, com vários outros projetos. eu, é, É, o, até nessa pegada do Abemos Caos, eu tô pensando em soltar um podcast só de Pop Magic, né? A gente já falou isso, sobre tem isso, podcast. A gente nem tocou no assunto ainda de podcast, que ainda vai ser provavelmente a coisa que mais a gente vai fazer. né? A Podcast gente ainda está vai ter muito começando aqui conteúdo. na pré-produção, eu estou na pré-produção, eu pretendo até sexta-feira lançar o trailer de lançamento. Nossa, Se mano, vai preparem. ficar top. Porra, mano, eu ouvi uma prévia disso aí, gente. Eu sou consumidor de podcast assíduo, assíduo. Eu sou equivalente de cinéfilo para podcast. Você vai ter. Eu duvido vocês me mostrarem um podcast que seja relevante, que eu não conheça no mundo inteiro. No mundo inteiro. E esse cara Podcast, fez uma das coisas mais extraordinárias que eu já ouvi na minha vida. Juro pra vocês, mano. Ele fez uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi na minha vida, mano. Sério, não tem ninguém que tá fazendo alguma coisa parecida. A gente vai lançar coisas que não tem precedente. Só que o interesse que eu tenho, além de toda essa parada da cultura pop de entretenimento, é ser uma fonte acadêmica do Magia do Caos. Eu quero ser uma fonte acadêmica, porque tem pouca. Tem pouca fonte acadêmica no mundo inteiro, não só no Brasil, como na Inglaterra também. Os criadores da Magia do Caos não focaram a na carreira parte acadêmica deles em acadêmica. Magia do Caos. Muito Tem pelo muitos contrário, eles magistas foram do caos que são historiadores da religião e na não carreira estudaram secular. isso. Exatamente. A maioria dos caoístas que são historiadores da religião, doutores ou mestres nisso, É eles publicação independente. não trabalharam o trabalho acadêmico deles em torno da magia do caos. Eles desenvolveram a magia do caos e criaram ela. Mas o trabalho deles está relacionado com os outros Kia, do Sper, que tem bastante trabalho acadêmico em Sim. torno, o Crowley, que tem infinitos. Tá Mas bom, a mas o magia do caos Crowley mesmo é um dos mais você famosos que conta nos tem. dedos, tem menos de 10 trabalhos acadêmicos O... publicados em artigos científicos sobre Inclu... magia do caos no mundo inteiro. Inclusive, né, falando nisso, eu pretendo ainda voltar para terminar meus estudos, fazer um doutorado, mas o meu doutorado é na área de exatas. Coragem de quem quer fazer um doutorado na área de humanas. Quem quer ir para a área Porra, acadêmica de humanas, coragem. E olha que eu sou talvez formado alguém em que direito. tenha. Ele sabe como que é complicado, porque a dialética que envolve as considerações da magia do caos são muito complexas e elas tendem muito à contradição, à responsabilidade, à completa inutilidade, sabe? A magia do caos pode ser muito despropositada se ela for abordada de uma maneira irresponsável. E assim, o que eu quero fazer, eu acredito que é inédito. E eu não tô falando isso da boca para fora. Eu quero fazer uma coisa que realmente eu não vi ninguém fazer ainda. Não tem problema, se já E alguém já tiver feito, a gente faz uma magiquinha para apagar da história e sem inédito. não, não, não. Tenho certeza que não fizeram, tenho certeza que não fizeram. É justamente o que a gente está conversando agora, por exemplo, essa consideração de falar que o Brasil ou as identidades nacionais são ao mesmo tempo Identidades personificações. e servidores. São, na Então, verdade, isso daí é uma coisa são nova. construtos. Que servidores? Servidores é meu pau de binóculo, porque eu nem gosto dessa Dessa expressão. denominação nem eu também. Não, são construtos, e são construtos muito bons. Deixaria qualquer alquimista que fez um homúnculo no chinelo. Com certeza. E se você for ver a alquimia foi desenvolvida mais ou menos, mais fortemente no século XIV, no século XIII, no século XV, XVI. No Mas olha o XVII ela já contexto. estava morrendo. E aí a gente tem que Já botar o estava contexto de começando a ir tempo para o dela. renascentismo. Sim, Que a então, gente falou tô antes falando lá de disso. contexto de tempo. Eu tô falando disso porque as identidades nacionais, como a gente conhece hoje, É país, uma coisa bandeira, hino, recente. é uma coisa de 1848. 1848 teve um evento chamado, que eles chamam até hoje de Primavera das Nações, que foi um evento que começou a ter muitas revoluções, que foi da onde surgiu a Revolução Francesa, da onde surgiu boa parte das revoluções mundiais que fizeram as identidades nacionais nascerem. O Bismarck fez a unificação da Da Alemanha. Alemanha.
Verdade, Vários logo países bombismo. foram criados. A Itália mesmo foi criada depois de várias brigas que nasceram. As brigas que unificaram a Itália foram muito influenciadas por ordens iniciáticas, como a Sim, Carbonária, como várias ordens iniciáticas, várias ordens esotéricas que lutavam por interesses de emancipação intelectual, de quebra de tradições monarquistas, que era uma coisa sim. que estava sendo absorvida das evoluções francesas e das evoluções que estavam acontecendo no mundo inteiro. Então, a Primavera das Nações é uma coisa de, sei lá, o quê? Menos de 200 anos atrás. Menos de Sim, 200 não, anos é atrás. muito pouco tempo. É nada, é um sopro. É quase nada de tempo. 200 anos, mano. É ontem. Meu vô tem 69 e ele é jovem, tá ligado? O Ele é teu vô é jovem. jovem, o meu tem Meu vô é, 88. meu vô com 69, tipo assim, ele tá extremamente ativo, ele tem empresa, ele trabalha, A, ele é soldador de a, cabeçote, ele é ativo, ele tem um monte de a, mulher, ele é maluco, ele é o a cara minha vivo, assim, que avó, mais ativo a, do que eu, a sabe? minha avó, com 86 anos, conta até hoje como ela e as irmãs e as meninas da idade dela iam para o porto de São Francisco do Sul olhar os pracinha que estavam embarcando para a Segunda Guerra para ver se eram bonitinhos. Olha aí, E, a, e 86 anos, gente, 86. não é 86 nada. é mais que a metade do tempo que diferencia a gente da Primavera das Nações. E a Sim, Primavera das Nações foi o ano onde a maioria das culturas nacionais, das identidades nacionais foram criadas. Então, sim. a ideia de considerar um país um servidor é uma coisa que faz sentido, até pela escatologia dos eventos, Inclu, porque in, a Telema foi descoberta mesmo em 1904, quando o Crowley conseguiu in, canalizar o livro da lei por meio da mulher dele, num trabalho mágico de magia sexual. E sim. 1904 para 1848 é um espaço de uns São 50 anos. eu tenho algumas críticas a essa técnica do Crowley, mas não é o momento agora. A gente, nossa, mano, já ficar 20 horas conversando aqui, não vai ter como. E esse negócio da Primavera das Nações eu acho muito interessante, da forma como a gente teve três atores muito importantes que ajudaram a construir a identidade de Brasil, que foi o Dom Pedro I, a Princesa Isabel e o Marechal Deodoro. Inclusive, uma curiosidade que eu acho muito interessante, vocês sabiam que quando foi proclamada a República, teve um movimento para mudar o hino nacional, mas o suposto hino nacional não era muito legal, não pegou e aí não mudaram. Mas se vocês quiserem ouvir aquele que deveria ser o hino É bem nacional, diferente, nossa, mano. é o hino de Bem Santa diferente. Catarina. Por exemplo, O hino a de Santa bandeira do Catarina Brasil era para também não ser. era. A bandeira do Brasil também não era para ser a que a gente tem agora, era para ser a bandeira de Não. São Paulo. Era a Sim, bandeira de São Paulo que era a bandeira original. A bandeira que deveria ser brasileira deveria ser uma bandeira preta e branca e vermelha. E ela, sim. tanto que a Vai, bandeira de São Corinthians. Paulo tem aquela silhueta do Brasil no quadradinho vermelho na bandeira. Sim. Que eu Ela é acho a por coisa mais causa disso. escrota. Desculpa. Porque ela é para É, mostrar que era a bandeira nacional antes, entendeu? Era E, para ser não, aquilo lá. e é muito interessante porque essas sobras de uma tentativa de mudança de identidade do Brasil, ali do período da monarquia para a república, ficaram duas sobras que eu acho que é muito interessante, que é o hino de Santa Catarina, e se tu ouve o hino de Santa tu ouve o hino de todos os estados, pô, fala do estado. Mas o hino de Santa Catarina não fala do estado, ele fala do Brasil, e tem uma parte que sempre me arrepia, que chega um momento que fala assim, quebram-se as ferras cadeias, rojam algemas no chão, é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão, que fala justamente desse processo de emancipação da monarquia para a república, da abolição da escravatura para a república, e tu fica assim, porra, mas por que um estado tem um hino desse se isso não tem nada a ver com o estado de Santa Catarina? Resumindo, meu pai, que é historiador, foi pesquisar sobre isso e descobriu que na época tentaram vender uma bandeira nova para o Brasil, que virou a bandeira do estado de São Paulo, e um hino novo para o Brasil, que quando não pegou, não rolou a venda, venderam para Santa Catarina, que era um estado recém-formado. Gente, o Brasil é extraordinário. Eu acho que o ponto fulcral, principal da nossa live hoje é nosso insight sobre a questão dos 27 estados e como isso constrói a identidade do Brasil como servidor. Porque caiu a ficha aqui agora como que o Brasil, na sua construção identitária, ele nunca desperdiçou nada, ele nunca desperdiçou nenhuma construção Não, disso. Tanto que a gente tem um hino oficial
e tem um hino que não é oficial, que acabou virando o hino da Santa Catarina. A gente tem um Sim. outro hino que poderia ser o hino, mas acabou virando o hino da bandeira, e Bandeira, que já é tem outro hino, que o. nem todos os países do mundo têm hinos da É, bandeira. O hino da tem o bandeira é hino uma da, coisa exclusiva. O tem hino o da hino da independência. independência. Exatamente. Tem aí, por exemplo, tem a bandeira, a questão da bandeira. A bandeira era para ser a bandeira de São Paulo, virou a bandeira que a gente tem, a bandeira de São Paulo era a bandeira original. Tem outra bandeira que a gente tem até hoje, Com o que brasão da ela é monarquia. um símbolo de luta histórica, de luta política, que é a bandeira da Paraíba, que tem a Ah, palavra verdade. nego. Nego. Muita gente, quando eu era Eu digo que é criança, eu achava nego. que era nego. Eu sempre achei que era nego de Eu preto, entendeu? Eu continuo achava que era dizendo. uma. Eu- Não, a já me palavra. disseram que não é, mas para mim continua sendo e Então, não tem sempre quem foi mude para a minha mim, mas. opinião. E mesmo essa percepção dual da palavra, ela é positiva, ela tem uma utilidade legal pra caralho, assim, de resistência no mesmo sentido. Mas ela é a palavra nego, de uma negação da Paraíba sobre a indicação do Washington Luiz para a Sim. sucessão dele, que foi uma indicação extremamente injusta e tal. E o Washington Luiz também foi um péssimo presidente histórico, um Foi lixo do caralho. horrível. Então, mas enfim, é muito louco pensar que a gente tem uma bandeira oficial de um estado brasileiro que Onde eles estão xingando uma indicação. ele é uma declaração histórica de uma negação à autoridade, ele é uma desobediência civil estampada numa bandeira estadual, sabe? Mas tu sabe qual é que é a coisa que eu acho mais legal? É que tem 2 estados no Brasil que comemoram revoluções onde eles foram derrotados. O São Sul, Paulo né, e Rio caralho? Grande do Sul. Exatamente, Rio Grande do A Sul, Revolução de 30 e a exatamente. Revolução Farroupilha. Não, São Paulo até tem um pouquinho, mas o Rio Grande do Sul é muito mais até, né? O Rio Grande do Sul é quase Sim, um feriado, um feriado estadual é pros caras, feriado assim, né? estadual. É feriado Pra eles é estadual. nacional, porque na cabeça deles, né? É, É feriado nacional, é feriado estadual, mas as comemorações começam 7 dias antes do dia 20 de setembro. Uhum. E aí tem cavalgada, o estado inteiro para. Minha mãe é do É Rio muito Grande do Sul. maravilhoso isso, cara. A celebração da derrota, mano. Isso é maravilhoso. E se você for pensar que cada um desses elementos são parte do mesmo país, tanto a bandeira que nega a autoridade do Do presidente lá na presidente. Paraíba, Quando o quanto pessoal que a escarnece, celebração da derrota do Rio Grande do quer Sul. escarnecer a vitória, é isso. E não tem nada que Exatamente, destrua mais todos uma os vitória que estados têm isso. características nesse sentido. Isso constrói a nossa identidade. A gente verdadeiramente é o país mais competente em rir de si mesmo, sabe? Que é uma coisa que é inerente do caoísmo e do discordianismo. O banimento mais importante da magia do caos é a gargalhada. Porque a gargalhada é a maneira de você quebrar essa Qualquer seriedade, coisa. levar a sério demais as coisas. Porque, mano, qual que é, de verdade mesmo, só levem essa reflexão pra cama de vocês hoje. Todo mundo vai morrer, mano. Pensa bem, você tá aqui agora, mas você vai morrer. Você já pensou nisso, objetivamente? Já, mas Porra, não, óbvio, eu tô é falando assim assunto de para forma outra live. retórica. Isso é assunto para outra A live. pergunta retórica, você já pensou de verdade no quanto a morte é importante na sua vida? Porque ela é um caminho inevitável que você está seguindo. E quando você dá risada, como o Peter Carroll diz, a risada é a única ação legítima, verdadeira, justa e moral, bela e moral, que é aquele meme Bela e brasileiro, moral, sim. a única ação bela e moral que realmente reage à Ao absurdidão do absurdo universo. da vida. O universo é absurdo, a existência é absurda, a consciência é absurda, o planeta flutua no nada. A gente nasce e vira um gênio e depois morre, e vira adubo. E nada disso faz sentido. E dar risada disso é a maneira mais genuína da gente Se divertir com reconhecer isso e o quebrar poder da essa. nossa consciência, exatamente. O lugar que a nossa consciência ocupa no universo é o lugar capaz de zombar do próprio universo. E olha o tamanho do universo, olha o tamanho da gente, fisicamente. A gente consegue zombar do universo. O universo consegue zombar da gente? Não. Você já ouviu o universo zoar você e te bulinar Olha, alguma não, vez? não sei, Ele porque falou. aquela vez que Mercúrio estava retrógrado, a minha vida andou para trás, o Não, universo me ferrou. a gente pode simbolizar isso da maneira que a gente quiser, mas a gente não vai ouvir o universo aqui com um crachá no peito, escrito universo, vir na nossa frente e falar você é um bosta, seu otário. Não vai acontecer isso, porque você é Mas ele, você agora. é o universo.
Agora Você é esse universo. agora eu vou manifestar um senhor universo para mandar assombrar as pessoas. Não, eu quero que você faça isso. Eu quero que em alguma live você venha de terno e gravata com um Senhor crachá escrito universo. universo só para poder fazer isso. Por favor. Quando a gente chegar nos 1000, ó, a live dos 1000 seguidores boa. vai ser a live com o Boa. senhor universo. Ó, eu vou lembrar isso todas as lives que a gente fizer, até chegar E ali, eu vou ficar ó, falando isso toda e vez. aviso e comunico. Eu vou criar uma personalidade pro senhor universo que vai tomar este corpo que vos fala. Muito bom, muito bom. Tá? Então, a live gente, dos 1000 inscritos é a live do senhor universo. Fica aí, ó. Demorou. Tô fazendo uma promessa. Vou até botar uma peruca roxa. Eu vou fazer a arte desse hype aí pra poder divulgar, hein? Eu vou te cobrar todas as lives agora. Pode me cobrar porque eu vou estar lá. Vou até escrever. A live dos 1000. Aqui. E aí depois a gente pode. E aí depois, quando tiver 1001, a gente pode fazer tipo a Universal e fazer o culto dos 1001 cauístas. Ah, não, pera, não. Desculpa, é que a Record tá ligada aqui na TV, daí eu tô sendo influenciado. Sabe como é aquela galera que diz que não pode passar tal coisa na TV que vai influenciar meu filho? Então eu sou esse filho. Tá passando a Record e eu tô praticamente passando na cruz. Me lembrou o Mr. World do Deuses Americanos. É. Só que supera o nível a escala dele, é acima. É porque vocês sabem como é, eu como sendo a existência total, eu não ligo para um mundinho que tá no canto mais brega de uma galáxia. Calma que ainda não bateu 1000 inscritos, não entra no seu universo agora não. Guarda ele. Na verdade, essa descrição do lugar onde a Terra tá veio do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma série de livros, é uma trilogia de 4 livros com 5. Começa por aí. Não, anota, caralho. A gente não pode falar de Pop Magic agora, senão a gente vai acabar a live. Eu só ia dizer pro pessoal, que é uma leitura super importante, porque maravilhoso. Porque ela tem uns conceitos de magia do caos sensacionais também, como gerador de improbabilidade infinita. Eu tô falando pra não entrar nessa vibe aí, porque eu já ia citar o Terry Pratchett, por exemplo, no Discworld, que é Adoro também. A Terra que tá em cima de uma tartaruga, que tá em cima de outra tartaruga, que tá em cima de não sei o que. Com 4 elefantes e não sei o que. E é a mesma ideia da luz octarina, né? A luz octarina também, que usam muito na magia do caos, vem tudo do Terry Pratchett no Discworld. E já expande infinitamente o nosso assunto aqui. A gente tem que mas assim, ó, pontuar uma leitura que não é técnica da magia do caos, mas que ajuda bastante, é ler a coleção do Guia do Mochileiro das Galáxias. Fica a dica. Nossa, só uma dica para encerrar aqui, porque... Se você tiver com preguiça de entrar nessa vibe agora, procura um livro chamado Não Entre em Pânico, do Neil Gaiman. Que é uma crítica... É um livro resenha resenha, basicamente. Um livro resenha inteiro, assim, sobre ou se quiser ter só uma ideia, olha o filme. Aquele com o Martin Freeman. Ótimo. É bom, é legal, tá? É bom. E eu acho que a gente podia encerrar essa live dizendo até mais e obrigado pelos peixes. Até mais, obrigado.